Olá, esse é o 21º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana temos aqui, claro, também o Felipe Espósito. Tudo bem? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo beleza, tudo muito bem nesta manhã de segunda-feira. Quero dizer pra você, eu vou fazer já um spoiler, a gente pode até talvez começar falando sobre isso, que eu recebi os meus AirPods Pro 2 da segunda geração, que eu pedi pra uma amiga minha que tava fora trazer, ela trouxe, peguei com ela no fim de semana. Tenho boas primeiras impressões pra reportar, e acho que agora só falta eu falar a respeito, que eu consegui mexer no iPhone do meu irmão, tudo emprestado não, né? No iPhone que era do meu irmão novo, e falta eu conseguir mexer no Apple Watch pra saber se eu quero ou não comprar, tô pendendo pra comprar. Você comprou já o Apple Watch, não? Não, eu acho que eu vou pular essa geração, mas tem um amigo nosso que comprou, né? Quem comprou? Eu? Olá! Temos um intruso aqui. Invadiu a fonte. Pois é, agora o episódio de hoje então são com as fontes. Olha, que legal. Então eu posso ajudar vocês, eu estou sim com o Series 8, inclusive eu pulei uma geração, porque eu pulei o 7. Ah, é verdade, né? Sim. Qual que você comprou primeiro? Vamos começar com o começo. Qual que foi o modelo exato que você comprou? Bom, pra começar, que comprar Apple Watch é complicado, né? Porque você chega lá e aí você tá naquela tensão, né? Tem que comprar logo, senão eu só consigo em 2024. Aí eu fui vendo e eu comprei o que eu queria, que era o grafite com o que só é o stainless steel, que só tem com cellular, né? Não tem opção sem. Se tivesse eu compraria, porque eu não ativo isso. E eu fiz tudo lá, só que daí depois eu vi que eu tinha comprado o tamanho errado. Olha que legal, porque eu tinha comprado o 42, eu nunca lembro esses números. É 41 e 44, 45, não lembro agora. Enfim, eu tinha comprado o pequeno e eu queria o grande, então eu fui lá, desfiz, cancelei, comprei e deu tudo certo. Então é o grafite, o 44 ou 46, qualquer que seja o tamanho grande, com cellular, stainless steel, a tela de safira, que é mó legal, né? Eu tava com o não especial, né? O Apple Watch normal, não é pé de boi, porque, né, não é tão, né, mas enfim, tava com esse e faz uma diferença essa tela, ela é mais bonita e não arranha tão fácil, né? Nossa, faz uma diferença enorme. O meu Series 7 foi o primeiro que eu tive modelo de aço, eu tenho um dourado. E eu falei, cara, eu nunca mais vou voltar pro modelo básico. Não dá. Não só o relógio é bonito, mas a tela, ela tem um brilho diferente. É muito melhor. É engraçado que eu sempre tive o de aço inoxidável. Desde a primeira geração, eu falei, putz, sei lá, já era de safira, né? Já. O vidro, entre aspas, dessa primeira geração, né? Então, e eu comprei porque, primeiro, eu achei ele um pouquinho mais bonito, mesmo nos primeiros renders lá, no primeiro anúncio, do que o de alumínio. E esse lance da tela do cristal de safira ser o diferencial de resistência, anti-risco e não quebrar tão fácil, falei, putz, como eu sou desastrado de tudo, né, deixa eu já comprar esse aí. E é engraçado, porque eu comprei, comecei a usar, e aí depois, na hora que eu fui colocar o de alumínio no braço, parecia que eu tava usando sei lá, é o que o Coca fala que é tipo de presentinho de McLanche Feliz, assim, que é muito leve, parece vazio, né? Parece que ele é oco. Oco não, né? Parece que ele é vazio por dentro. E, enfim, o material mesmo nunca foi muito, pra mim, assim, do meu agrado, né? A parte de textura dele e tudo mais. Então, eu sempre tive só o de aço inoxidável. E, enfim, agora não é titânio agora, a versão não alumínio? O Edition é titânio. O Edition não, perdão, eu tô completamente confuso, que a linha de Apple Watch, né, é Apple Watch Ultra, o Ultra é titânio. Ah, tá, beleza, tá bom. Então, e você vê então, Rambo, desse de alumínio, Sim. Agora pra comprar o de aço inoxidável, E aí, e de diferença, se fosse a mesma geração, o que você notou de diferença? A gente fala sobre a mudança e velocidade, sei lá, bateria, daqui a pouquinho, mas de diferença de tato, de pulso, de peso, sei lá. De peso, eu não sei se eu noto muito, não. Tipo, eu sei que ele é um pouquinho mais pesado, eu sei que tem gente que até se incomoda com isso, pra mim é tranquilo, nunca foi um problema. Eu já tive, né, o
o modelo de stainless steel no passado, que até foi um que bricou numa atualização e foi uma mó treta pra resolver, porque verdade. era modelo americano, mas enfim. Eu acho que foi bom eu ter pulado uma geração, porque eu senti muito mais diferença do que normalmente eu sinto quando eu atualizo um produto, que é o que a gente vive falando, né? Que a gente sempre fica comparando com a geração anterior, porque a gente ou troca todo ano ou tem contato com muita gente que troca todo ano, então naturalmente vai comparar com a geração do ano anterior. Mas a realidade é que a enorme maioria dos consumidores, eu diria que é no mínimo de 2 em 2 anos, assim, até mais, né? O normal aqui no Brasil, principalmente, as pessoas, sei lá, Apple Watch, tipo, eu não... Assim, eu trocaria a cada 5 anos, eu acho, hoje em dia, se eu não trabalhasse com isso. Né, porque eu gosto, assim, mas realmente eu nunca vi motivo para atualizar o Apple Watch todo ano, até porque eu não desenvolvo muita coisa para Apple Watch, né? Se eu desenvolvesse algum aplicativo, se eu fosse o David Smith lá, que né, tem trocentos aplicativos para Apple Watch, aí eu viria vantagem, até compraria o Ultra, nem que fosse só para ter como teste. Que o Marco Arment fez, inclusive, que foi uma desculpinha boa que ele arranjou, né? Mas enfim, eu faço isso o tempo todo, então não julgo. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que eu não esperava que me chamaria tanta atenção e que foi uma surpresa muito positiva, foi a questão da tela. Porque essa geração desde o 7 tem essa tela que meio que curva ali nas laterais e ocupa mais da face do relógio. E eu não esperava que isso fosse fazer muita diferença na prática, mas eu gostei muito dessa diferença porque ficou muito mais bonito e cabe muito mais coisa na tela. Parece besteira, né? Não só cabe mais coisa, quanto alguns elementos podem ficar maiores, o que é mais confortável ali na hora de usar, na hora de tocar. Inclusive, foi engraçado que o Apple Watch sempre foi assim pra mim. Tipo, beleza, comprei, chegou o novo Apple Watch, tá, o que eu posso ver aqui de diferente, né? E por mais que eu tenha pulado uma geração, não tinha muita coisa, assim, pra eu fuçar, né? É meio que... É um produto meio invisível, e aí no dia a dia você vai notando. Então, ontem eu tinha botado o meu iPhone pra carregar, e tava só com o Apple Watch, tava meio longe do iPhone, e o meu irmão me mandou uma mensagem no iMessage. Aí eu nunca respondo, assim, tipo, eu só respondo ou se for só o haha lá, o joinha, alguma coisa simples assim, ou sim, não, né, essas respostinhas pré-prontas. Porque não tinha como responder antes. Tinha aquele negócio de desenhar que nunca funcionou em português e ditado eu não gosto. Aí, ontem eu toquei ali, pensei, vou tentar responder aqui de algum jeito, porque o iPhone tá longe. Abri ali, teclado, olha que legal, tem um teclado, eu não lembrava disso, então não lembrava que tinha o teclado, e foi até engraçado porque eu uso o Apple Watch durante o dia e a maior parte do tempo no braço direito, embora eu seja destro. Normalmente o destro usa no braço esquerdo e aí você mexe com a mão direita. Eu tenho bastante destreza com a mão esquerda, que é uma frase engraçada de se falar, mas eu confesso que eu me atrapalhei um pouquinho para digitar ali, né? Porque esses movimentos mais precisos, normalmente a gente não faz tão bem com a mão não dominante. Mas acho que é uma questão de costume, mas foi uma surpresa bacana também o lance do teclado, que eu já sabia que tinha, mas não tinha procurado testar. Então, no geral, teve mais novidades no uso do dia a dia do que eu esperava. Isso da tela eu senti muito, porque eu sempre usei os modelos menores do Apple Watch. Desde o começo eu tinha o de 38, fui pro de 40. Aí quando eu peguei o de 40 eu falei, caraca, aumentou bastante a área útil de tela e faz mesmo diferença para você usar no dia a dia. Então eu que gosto dos modelos pequenininhos, eu senti que eu ganhei muito mais tela sem precisar ir pro Apple Watch grandão. Então pra mim foi ótimo. Sim. E o lance do teclado foi em português mesmo, né? Você conseguiu usar. Sim, tava... Eu acho que ele tenta detectar, né, o idioma que você tá conversando naquela thread, ao menos dentre os idiomas que você tem cadastrados. Então eu tenho lá português e inglês. E aí, como a mensagem era em português, ele já, na hora, já apareceu ali em português o teclado. No início era só para inglês, mas com o WatchOS que saiu esse ano, daí liberou para outros idiomas em português. Bacana. Boa.
eu vou ter poucas oportunidades de testar esse tipo de grande diferença, que nem o que o Felipe falou agora, de vindo da tela pequena para grande, porque como eu já sei do que eu gosto faz tempo, então eu sempre comprei o modelo maior que tinha de aço inoxidável, então não vou ter a diferença de material, nem a de peso, nem a de tela, claro, tem essa diferença mesmo da borda ser um pouco maior. E quando que você pegou ele, Rambo? Foi no dia do... Eu comprei no dia do lançamento, ele chegou pra mim faz, acho que, um pouco mais de uma semana. Eu até eu meio que esqueci, eu sempre faço unboxing no Instagram e tal, eu tirei as fotos e não postei até agora. Tem que postar. E de diferença de dia a dia, como é que está que você tenha notado de melhoras em relação à geração passada, que não era passada, né? Há 2 gerações que era o que você estava usando. A bateria, obviamente, né? Por ser um device novo e tudo mais. O brilho da tela também, eu não sei se mudou muito dessa geração para que eu tinha antes, que eu tinha o 6, né? Mas eu acho que melhorou um pouquinho o brilho da tela, principalmente na rua, que eu saio de manhã normalmente para passear com o cachorro e aí, né, vai olhar ali alguma coisa no sol e tal, você percebe que é mais fácil de enxergar a tela. E alguns mostradores, assim, eu tô usando, talvez vocês saibam me dizer qual é, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Esse aqui, que é modular... eu acho que é o infográfico, né? Modular infográfico. Modular infográfico. Exatamente o que eu uso. É o infográfico que não é redondo, basicamente. Então eu pra comecei... mim é o melhor mostrador. Eu comecei a usar ele porque eu gosto de ter, né, tudo ali glanceable, né, que é até o termo que a Apple usa. Vocês vão achar engraçado, mas eu senti falta... Eu não sei se até se dá pra fazer nesse mostrador, porque eu usava o infográfico, o circular, e lá o horário digital mostrava os segundos. E por incrível que pareça, os segundos fazem diferença pra mim, porque eu uso muito, tipo, se eu tô cozinhando, e aí os segundos fazem diferença. E também, às vezes, alguma coisa de reprodução de bug que eu tô fazendo, que eu preciso saber, tipo, meio que exatamente quando que aconteceu. Eu gosto de ter os segundos, né, quando eu olho ali pro relógio. Isso eu senti um pouquinho de falta nesse mostrador, mas por enquanto eu tô sobrevivendo sem, então vamos que vamos. Eu acho que esse mostrador não tem mesmo. Tem que fazer uma complication. Ideia de graça ou pra vocês ou pra quem tá escutando, hein? De mostrador eu uso o Simple, sem nenhuma complicação, tem só o braço do minuto, o braço do segundo, o braço da hora e só, e uso aquele Meridian, que ele é uma evolução de um outro que existia antes também, que eu deixo ele bem simples, com bem pouca coisa, tem só exercício, temperatura, o pedômetro que eu deixo lá. Então eu gosto de ter um pouquinho menos de coisa ali na face do Apple Watch. Você teve tempo de testar ou de fazer, de ver como é que funciona a parte de exercício, Rambo? Eu uso... O único exercício que eu faço, basicamente, é caminhada, né? E eu raramente ativo o exercício porque meio que não vale a pena. Ele detecta sozinho ali e preenche os círculos automaticamente, então eu meio que não me dou o trabalho, né? Eu faço, às vezes, o Fitness Plus... Mas eu tava agora numa fase muito ocupada que, infelizmente, eu tive que dar uma pausa, pretendo voltar. Aí eu vou conseguir ver também como é que tá essa parte do Fitness Plus. Mas nem de longe um nível Mendes ou Marília, né? E para quem quiser saber mais sobre isso, vamos dar a dica, sem dar contexto, Lado B podcast, que não é secreto, mas que existe. Para quem quiser escutar, acho que vai curtir. Se você tá curtindo esse assunto aqui. Agora, uma dica outra que eu quero dar é o seguinte, né? Você falou do David Smith, ele publicou faz um tempo, ele comprou também o Apple Watch Ultra e publicou um vídeo super legal, tem uma meia hora dele fazendo uma caminhada de fim de semana, uma trilha de fim de semana na Escócia, e durou 3 dias, e a cada dia ele testou um aspecto do Apple Watch Ultra, e é bem bacana, ele já costumava fazer essas trilhas malucas, assim, se enfiar no meio do nada e fazer... E ele compara até com os Garmin que tem, as funcionalidades que existiam em outros aparelhos, vai colocando ali. É bem bacana mesmo. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse Ultra. Eu estou bem curioso para testar o 8, devo comprar o 8 por causa de tudo que pintou de corrida, né? De acompanhamento lá, de deslocamento vertical, tempo de contato do pé com o solo, disputar consigo mesmo, que é uma coisa que no Strava dá para fazer, mas assim, se for nativo, melhor, né? Olha que orgulho que o Bruno Casemiro deve estar agora. Então, isso vai ser bacana de testar. Tô bem curioso para testar. E bateria,
Deve ser aquela coisa, sei lá, como é que tá a bateria? Deixa você falar, né? Não, como eu disse, eu sinto uma melhoria, obviamente, né, com relação ao outro, porque sempre vai ter, mesmo que não tenha mudado nada, porque você tá comparando um device novinho com um que já tinha ali quase 2 anos de uso, talvez até um pouquinho mais. Então, vai ser melhor a duração da bateria. Mas eu nunca tive problemas assim com duração de bateria do Apple Watch, porque a minha métrica é a mesma do iPhone. Se durar durante o dia e eu puder só carregar enquanto eu durmo, tá de boa. O que eu faço, que acho que a maioria das pessoas provavelmente não faz, é que eu tenho 2 Apple Watches e eu uso um para dormir. Então eu troco de Apple Watch quando eu vou dormir. E aí de manhã eu pego o que eu tava usando dormindo, boto pra carregar e pego o Apple Watch do dia, né? Então eu tenho o Apple Watch do dia e o Apple Watch da noite, que é uma coisa super, né, momento babaca. Mas até teve uma troca porque o que eu tava usando pra dormir era um Série 4, se eu não me engano, que era até o tamanho menorzinho. E aí eu troquei e passei a usar o que eu usava antes como principal pra dormir, que era o 6, e aí já teve uma vantagem também no meu rastreamento de sono, que ele tem o oxímetro, né? Então, o Pillow, que é o que eu uso lá, ele também agora ele consegue medir com mais precisão a oximetria ali, respiração, né? Taxa de respiração, essas coisas, tá uma medida bem mais precisa. Ah, boa, legal. Verdade, esquecido disso. Eu vou de um Série 4, então a bateria dele eu uso pra dormir, eu uso o tempo inteiro, então ela tá durando sem carregar umas 18, 20 horas, o que é... Mas é ok pra idade dele. Ah, sim, considerando, né? Sim. Eu tenho um Series 4 aqui que eu acho que ele não consegue ficar 6 horas fora da tomada. Nossa. Aí não rola e atrapalha. Por exemplo, esse fim de semana, né? Eu fui eu fui no sábado pra São Paulo e voltei agora ontem no finalzinho do dia e não carreguei nesse meio tempo, voltando para São José agora já tinha acabado a bateria, tava desligado, então ele não aguenta passar um dia longe do carregador, né? Então vai ser o ganho que eu vou ter de bateria nesse caso também vai ser bem bacana, porque além da bateria ter melhorado, ela vai estar com 100% de saúde, sei lá qual que é saúde. O termo certinho, então vai ser bacana usar isso aí. Tem mais alguma... que pulseira que você tá usando, Rambo? Eu comprei com ele, vocês estão vendo aqui, porque a gente tá fazendo vídeo, eu tô usando essa da Nike, que é a de silicone, né, da Nike, que tem os furinhos. Eu tô usando essa preta, que até quando eu comprei, eu não sei, eu não fui, porque eu falei, né, é aquela confusão toda pra comprar, você tá com pressa, eu cheguei a comprar até o modelo errado, de tanta pressa que eu tava, e aí fui comprar de novo, e não tem como comprar sem pulseira, né, quando eu fui comprar eu não vi essa opção. Não. Então, porque se eu pudesse... se tivesse a opção lá, não, eu quero só o corpo, né, que nem quando você compra câmera, né, não quero a lente, eu quero só o corpo, né, eu acho que... Talvez eles vão começar a oferecer isso em algum momento, né? Quem sabe aqui no Brasil, né, Felipe? O Procon aí vai reclamar da venda casada, porque esse sim é literalmente uma venda casada, né? Porque não vem nem na mesma caixa. Vem a caixa da pulseira e a caixa da Apple Watch e eles emendam uma na outra com um papelãozinho por fora. Então, né, é literalmente uma venda casada, assim, né? Beleza, fui lá, daí eu já tenho uma coleção de pulseiras, então não vi necessidade de... Né, não ia escolher uma pulseira e eu vi, essa aqui da Nike não é muito cara, é bacana, eu não tenho ela ainda, vou comprar. E eu tô gostando até, eu tô usando com ela, eu imaginava que eu iria acabar trocando e usando alguma outra, mas eu tô usando com ela e eu gosto principalmente dos furinhos, porque aí você vai andar na rua e tal, sua e não fica aquele suor, né, embaixo ali da pulseira que não sai e tal, não respira a pele. Que até volto a repetir a dica que eu acho que a gente deu no ADT, né? Quando vocês saírem por aí com Apple Watch, suar e tal, chegando em casa, tira, lava, né? Passa um hidratante, faz alguma coisinha ali, porque eu conheço mais de uma pessoa já que teve problema de pele não por causa do Apple Watch, mas por usar relógio e não fazer isso, né? Não deixar a pele respirar quando... faz exercício, né, e sua e tudo mais. Sim, eu já tive esse problema porque eu uso o Apple Watch, assim, a primeira coisa que eu coloco, a última coisa que eu tiro. E às vezes, né, na correria do dia a dia... braço. Eu também. E na correria do dia a dia, às vezes você esquece de tirar, de limpar ali. E um dia eu tirei e tava vermelho, assim, eu falei, caramba,
É por causa disso. Então, realmente, se tirar ali um pouco pra dar aquele respiro, dar uma limpada, é uma boa. Não, eu era bem preguiçoso com isso também, mas aí, hoje em dia, como eu levo o cachorro pra passear todo dia de manhã cedo, aí, ainda mais agora que tá esquentando, eu suo bastante. E aí, não é só o suor, mas daí você chega aqui, aí pega o cachorro no colo pra levar pra cima. Aí ele lambe o seu braço, fica tudo babado. Aí pega um pelo ali, sabe lá onde é que ele enfiou a boca na rua, né? Que quer botar tudo na boca. Aí, nossa, imagina a quantidade de bactéria e coisa que se infiltra ali, né? Inclusive peço desculpas aqui se alguém tá, né, comendo e ficou com nojo, mas é importante, façam aí a higiene do seu Apple Watch. Tem que fazer a musiquinha lá com o ratinho lá do Castelo Ratinho. Pode crer. De lavar o Apple Watch. Pra quem não tem o costume de lavar Apple Watch, dá uma espiadinha no carregador, no estado do carregador, porque ele é o indicativo do quão limpo ou sujo tá ali. Você fala, putz, colocar isso no braço o tempo inteiro, tá. Aí acho que a pessoa vai estar convencida já, se vale a pena ou não lavar com essa frequência toda. Eu vejo muita gente com medo, a pessoa tem medo de molhar o Apple Watch. Vocês já viram isso? Eu vejo bastante até. E eu acho meio besta, tipo... É o único produto da Apple que, claro que eles não dão garantia, né? Mas assim, é o único produto que eles realmente incentivam você a molhar. E, cara, eu não conheço... Claro que agora eu falei isso aqui, alguém vai mandar um e-mail, tweet falando que o Apple Watch estragou por causa de água, mas eu não conheço nenhum caso, assim, próximo de alguém que teve problema. Então, eu lavo meu Apple Watch. Eu chego ali de algum exercício, alguma coisa, eu vou lá, boto embaixo da torneira, esfrego, passo o sabonete, lavo mesmo. Lavo o Apple Watch e a pulseira. Eu ligo lá o modo gotinha, né? Aí, depois... pra tirar, né, a água depois do alto-falante, mas, cara, pode lavar o Apple Watch, não precisa ter medo. Eu acho que as pessoas associam demais, né, eletrônico, não pode molhar, até hoje tem isso, então... Mas realmente, o Apple Watch pode molhar. Eu só não tomo banho com o meu, porque daí realmente eu falo, não, tomar banho, né, vamos tomar banho seu relógio, mas fora isso também não ligo, não. Não, eu também. Eu faço assim, às vezes, sei lá, é engraçado esses hábitos, mas eu também não gosto de tomar banho com o Apple Watch, porque isso não vai lavar ali direito, né? Você vai ficar... E pior ainda, vai acumular água suja embaixo do... né? Por favor. Mas às vezes, assim, sei lá, pedi a minha janta aqui no iFood e vou tomar banho. Aí, pô, vai que, né, manda alguma coisa ali, ou sai pra entrega antes do que eu esperava, tem que dar uma acelerada no banho. Aí, nesses momentos, eu até fico com o Apple Watch. Mas, no geral, também não gosto de ficar usando. Às vezes eu fico de AirPods, né? Como já estabelecemos aqui, mas é outra coisa. É aflitivo, né? Colocar o eletrônico embaixo da pia. Até hoje eu lavo com frequência, que eu corro e, enfim, tem que lavar. Eu não uso sabão, Dá um que eu lembro de ter faniquito. visto... O sabão eu não uso porque eu lembro de ter visto no guia lá, que é pra falar assim, não põe shampoo, condicionador, sabão... Não, lava com água, tá tudo certo. Se acontecer, dá contato, beleza. Então, sempre que eu penso em sabão, eu lembro do Bickman explicando sobre a quebra da superfície líquida, que o sabão deixa a água mais molhada. Eu falo, putz, aí sim vai entrar nos circuitos lá e vai dar ruim. Então eu lavo só com água mesmo. Mas até hoje é aflitiva a sensação de estar enfiando o computador embaixo d'água e dando um banho, né? Não consegui ainda me livrar do... que ele fala, putz, é agora que vai estragar. Mas aí é só fazer o modo gotinha lá e tá tudo certo. Exatamente. Mais alguma menção honrosa sobre o Apple Watch que você quer falar, Rambo? Não, acho que a gente fez um bom resumo aqui. Como estabelecemos, né, não é o tipo de produto que você vai querer atualizar de ano a ano. Eu acho que para quem tá com o Série 6 e gosta, né, é que nem a gente assim, apaixonado por tecnologia e tal, vale a pena. Para quem é só um usuário do dia a dia, acho que não. Assim, mesmo se você ainda não tem o 7, você tá... Eu diria para quem tá com o 5, eu já acharia bem mais interessante, é um baita upgrade. E anterior, um super upgrade. Agora, para quem tá no 6, no 7, eu consideraria, né, ponderaria bastante antes de comprar. O que não quer dizer que é um produto ruim, de forma alguma. Gostei muito, tô feliz aqui com ele. É só aquela coisa, né, do upgrade mesmo, para quem já tem, às vezes não precisa pegar nem a cada 2 anos nesse caso. Isso que o Rambo comentou com o Apple Watch é muito verdade. Eu tenho vários amigos que estão no Series 3 ainda e para eles tá tudo bem, porque eles recebem notificação e é isso, eles não estão nem aí pro resto. Então, a gente que tá nessa troca todo ano, a gente fica, né, nossa, não mudou nada. Eu mesmo não pretendo ir pro 8, porque
do 7 pro 8 mudou lá o sensor de temperatura, que ainda não é usado pra muita coisa. Fora isso, o design é o mesmo. Eu falei, tá, eu vou pular. Mas pra quem tá indo do 3 pro 7 pro 8, né? O Marcos vai do 4 pro 8, então a diferença já é bem mais notável. Uhum. O 4 no máximo tem o ECG, né? É verdade. Eu queria que a Apple mudasse talvez um pouco a questão do software, né? Porque qual é o principal problema para quem tá, por exemplo, no Série 3, né? Não vai mais ter atualização. E aí o problema não é nem não ter atualização do software do Apple Watch necessariamente, porque é aquela coisa, a pessoa que tá num device antigo, ela não liga. Tipo, a pessoa não liga que não tá no WatchOS 9, 10, 20, tipo, whatever, tá funcionando, tô vendo as minhas notificações. O problema é que os desenvolvedores são meio que obrigados também, em algum momento, a parar de dar suporte. E aí eu fico pensando, nem isso é um grande problema, ou pelo menos não seria um grande problema, porque assim, quantos apps de fato a gente usa no Apple Watch? Eu não uso nenhum. Eu uso, assim... Aí eu faço, entre aspas, uso o Pillow e a Carrot Weather, só que eu só uso a Carrot Weather, por exemplo, de fato, a Complication. Então, eu acho que seria muito interessante se um aplicativo de iPhone pudesse oferecer uma Complication para o Apple Watch, sem ter um app de Apple Watch. E que isso fosse um protocolo que o iPhone manda para o Apple Watch e o iPhone está rodando o iOS 19 e o Apple Watch ainda está rodando o WatchOS, sei lá qual, 8, 9, 10. Tá, tudo bem, é só um protocolo que o iPhone manda ali um snapshot do que tem que aparecer e o Apple Watch imprime na tela, sabe? Eu queria que tivesse uma parada assim porque não tem porquê, né? Assim, realmente, para a maioria das pessoas não tem motivo para ficar atualizando. E a maior downside disso é que em algum momento você não vai mais ter software, e aí mesmo para quem só usa Complication, tipo eu, começa a ficar complicado, sem trocadilho. Eu tava dando uma espiada aqui no dock que eu deixei lá para ter acesso rápido no Apple Watch. Eu tenho o aplicativo nativo de exercícios, o Now Playing e o Overcast só. E eu dando uma espiada nos apps instalados mesmo, tem muito tempo que eu não uso nada. Além disso, tem coisa que é óbvia, né? O Sleep Plus Plus e o Pillow, por exemplo, que são aplicativos passivos, né? Eles só existem e coletam dados, interpretam isso por meio dos sensores do Apple Watch. Mas de resto, eu não tenho, assim, um ECG de vez em quando só pra garantir que tá tudo certo, né? Eu já tive problemas com isso, mas só, né? Então... Eu também só uso praticamente os apps nativos. O único de terceiro que eu uso com frequência é o Waterminder, que é pra lembrete de tomar água, então acho legalzinho, mas só. Até porque vários apps de Apple Watch já foram descontinuados, né? Já não tem muita opção mesmo. Verdade. Verdade, é. Muito bem, Rambo, obrigado pela sua contribuição surpresa aqui para tirar as dúvidas e anseios sobre isso. Que isso, ainda mais uma semana especial, né? Que vamos ter aí o encontro do ADT no final da semana e da Gigahertz também. Né? Pois é. Mal posso esperar. Exatamente. Nos vemos lá. Isso aí, então vamos falar já sobre isso, ó. Encontro no sábado no Sylvester Bar, Rua Maria Carolina 745, encontro do ADT 300, comemorar essa marca bem bacana, comemorar também que a Gigahertz existe, uma oportunidade para a gente celebrar e trazer mais gente ainda para poder comemorar com a gente, então passem por lá a partir das 7 da noite, nesse sábado agora, 5 de novembro, o Felipe vai estar por lá, né, Felipe? A gente já sabe disso. Boatos que estarei, hein? Olha! O Edu também, que edita o ADT, o Rambo, óbvio, vai estar por lá também, o Coca vem do Rio de Janeiro, vem gente já que comentou que vem também de outros lugares, estados e cidades para poder comemorar com a gente, então passem por lá que vai ser bem bacana. E Rambo, a gente se vê por lá também. Isso aí, nos vemos lá. Quem quiser também me seguir por aí, estou no Twitter, @inside, e também tem episódio do Olá Mundo, amanhã. Escutem. Boa! Beleza. Isso aí. Valeu. Valeu, Rambo. Muito bem, dúvidas tiradas então. Legal que deu pra Rambo participar, né? Pô, muito bacana. Pra uma dinâmica diferente aqui na fonte, né? É isso aí. E eu falei dos AirPods no comecinho, você já tá com eles, não? Não, e aí também entra numa outra questão que eu não gosto dos AirPods Pro, não pela qualidade, mas porque eu não sou fã de fone intra-auricular. Então, quando a Apple lançou os AirPods 3, eu falei, é esse que eu vou comprar. Tô com eles até hoje. Entendi. Putz, então tá, eu usei pouquinho, tô com ele desde ontem, né, domingo, à tarde, então deu pra usar assim.
ir no mercado com ele, tava chovendo aqui, usei na chuva, né? Não embaixo da chuva, mas assim, para cancelamento de chuva, né? Ver a eficiência dele. Comparei, inclusive, com os AirPods Pro, os originais, né? Para fazer um teste que eu tinha pedido pro Rambo fazer, inclusive, lá no ADT, que era assim, usar os AirPods que já existiam numa orelha, no ouvido, usar os AirPods novos no outro e fazer o comparativo de eficiência de cancelamento ali. Deu para usar pouco, mas já dá para sacar onde que ele é superior, onde tem que melhorar um pouquinho, porque usando os novos só, né, eu estava no mercado ontem, por exemplo, ele tem esse lance de o cancelamento dele ser mais eficiente do que o anterior, beleza, isso rolou mesmo, mas acho que a análise que ele faz, não sei se é mais frequente, o que é, às vezes eu senti que ele deu uma perdida um pouquinho assim no cancelamento, parecia que é como se eu tivesse virado a cabeça e ele tivesse mudado um pouquinho o cancelamento para combater as ondas da direção nova, mas não tinha virado a cabeça, então deu uma tropeçadinha ou outra, assim, pouca coisa. Nesse comparativo que eu fiz, né, usando um novo e um antigo, um em cada ouvido, dá para perceber mesmo. Parece que quando eu tô fazendo isso, os antigos, parece que ele tá um pouquinho mais destampado na orelha. Parece que ele não tá encaixado perfeitamente, assim. O que é engraçado porque até antes de eu usar esse, pra mim, era perfeito, né? Que nem quando eu comprei esses AirPods Pro e comparei com o Bose Quiet Comfort 35 que eu tinha, que era... Parecia que de uma hora pra outra o Quiet Comfort parou de funcionar, que tava desligado, né? E não era, mas a referência, assim, né? Comparando uma coisa com a outra ao vivo, faz muita diferença. Tô feliz com ele, o cancelamento é mais bacana. Eu tive um problema com ele só e eu vou fazer aqui, eu não sei se vai pegar o momento ASMR aqui do episódio, né? A caixinha, eu achei a construção dela um pouquinho pior. O jogo da tampa com a caixa tem um pouquinho mais do que o dos AirPods velhos. Os AirPods velhos, se eu mexer um pouquinho na tampa, não sei se vai dar pra ouvir, que é bem baixinho, mas faz assim. Quase não dá pra ouvir. Os novos, eles têm um jogo de verdade, então se eu mexo um pouquinho... Eu consegui prestar atenção aqui. Então, é mais clique, não sei, né? Tá mais desencaixado ali. Isso eu achei ruim, mas de resto tô satisfeito, acho que é uma boa compra. Não é tipo o Apple Watch Série 7 pro Série 8, assim, não vai ser um upgrade incrível, mas já dá pra perceber mesmo a diferença de eficiência, principalmente no cancelamento de ruído. Tá um pouco melhor, já era muito bom e tá um pouquinho melhor, o que é sempre bom. Sempre bom melhorar, né? Inclusive, já que a gente tá falando de AirPods, cancelamento de ruído, eu lembro que em um episódio do A Fonte a gente chegou a comentar que tinha uma galera falando que notou que os AirPods Max tinham ficado com um cancelamento pior e tal. Aí eu resolvi fazer o teste, eu saí com o meu na rua, que é algo que eu nunca faço, porque, né, sair com um fone desses, ainda mais aqui onde, né, no Brasil. Mas eu falei, tá, vou andar com os meus AirPods Max na rua, vou pro shopping com eles. E eu notei que, de fato, o cancelamento, ele tá deixando passar algumas coisinhas que eu não percebia antes. Eu não sei se foi realmente alguma atualização de firmware, ou se é coisa da minha cabeça, mas eu tive essa sensação de que tá vazando um pouquinho mais de ruído externo, principalmente em conversa. Então, pode ser que tenha algo aí. Vou até, se alguém que estiver ouvindo a gente tem algum relato aí de que notou alguma piora, manda pra gente gente investigar e ver se realmente é um problema que tá afetando mais usuários de AirPods Max. Boa, é como acontece, por exemplo, com o lance das fotos, né, que a gente comentou na semana passada sobre o cancelamento de janela que o iPhone do meu irmão fez, ou que ele tirou uma foto lá do pôr do sol. A gente pediu pra galera mandar exemplos disso, né, situações também que tivesse passado por isso. E o Cadu mandou pra gente uma foto lá, ele tem 2 gatos ou gatas, um gato, uma gata, não sei. São 2 bichaninhos ali, e estão em cima da cama, e ele mandou a foto e mandou a live foto também pra gente comparar. Eu deixei aqui na pauta que o Felipe tá vendo também, na esquerda e na direita, um com o outro, na live foto na esquerda. E ele falou, ele não gostou do resultado do iPhone 14 Pro Max, e que mandou o link pra isso, e dá pra ver mesmo na live foto, que tá a foto... Eu peguei o mesmo frame do que virou a foto final, tratada, e especialmente nos pelos do gato da frente dá pra ver que tem mais... tá com uma cor mais natural a foto não tratada, né? Tem um brilho diferente, né? A luz tá batendo ali e no pedaço fica um pouco mais puxado pro castanho ao invés do pelo só preto, mesmo profundão, assim, que tá na foto tratada. Tem um travesseiro no fundo, dá pra ver na foto que tá tratada, a parte das sombras tá mais acentuada do que só no frame da live foto ali. Então,
Não sei, o que você repara de diferença de uma para outra nessa foto? Também, que a nitidez da foto processada parece que ela tá muito maior, assim, no sentido exagerado mesmo, né? Os contornos, dá pra ver ali, como você falou, do travesseiro, tá muito mais dramático, eu diria. E é algo que eu percebo também. Eu também tenho uma gata aqui, e sempre que eu tiro foto dela, eu percebo que na foto processada os pelos ficam muito com essa nitidez exagerada. Aí eu falo, pô, nossa, que coisa, né? Então, tá aí, mais um caso, né? Mais alguém que também não tá muito contente com o Smart HDR, o que apaga a janela e tudo mais do iPhone. Né? Pra quem, assim, manja de Photoshop, eu não pedi de antemão a autorização aqui do Cadu pra colocar a foto na descrição. Se ele me mandar a tempo, eu vou perguntar pra ele. Eu coloco na descrição ou não, mas se não der pra colocar, é que nem quem mexe no Photoshop vai saber. Você pega a parte de levels e pega a parte que é dos tons escuros e tons pretos e dá uma puxada pra exagerar assim. E o que tá cinzinho com profundidade só vai ficando preto e você perde ali a definição do que é. Na parte de sombras tá bem isso, dá pra ver mesmo. A diferença é que é uma pena, mas tá aí mais um exemplo de como o que a gente vê e o que a gente fotografa não é o que a gente vê na tela depois, porque o que o iPhone interpreta que é o que a gente quer tirar de foto tá um pouco exagerado, né? Exatamente, vamos torcer para que talvez uma futura atualização do iOS a Apple apresente novidades nesse quesito. Né? E de novidade deu pra gente testar no fim de semana, quer dizer, não sei se você tinha testado já com outros aplicativos, mas eu pude testar pelo menos as Live Activities, né? Durante a apuração da eleição, que nosso amigo William Max fez, o pessoal da Software fez lá a apuração dinâmica, né? E testou, distribuiu até pelo Test Flight mesmo, que era um grande experimento público que eles fizeram para pegar os dados do TSE e colocar no aplicativo pra gente conseguir ver. Funcionou legal aí pra você? Funcionou muito legal, eles fizeram um ótimo trabalho, eu acompanhei junto com o William o desenvolvimento do app. E foi muito bacana, porque agora eu testei no iPhone 14, né? Então, com a Live Activity, ela fica sempre no display ali mesmo quando ele está apagado, entre aspas. Então, eu só deixava o iPhone ali em cima da mesa, sem mexer nele, e conseguia ficar vendo a atualização de minuto a minuto. Isso foi sensacional. Foi a primeira vez que eu falei, tipo, caramba, realmente tá legal esse recurso aqui. Agora, acho que faz mais sentido. Porque eu até tinha comentado lá no meu episódio de primeiras impressões. Falei, tá, tela Always On, Dynamic Island, mas, né, não tem muita utilidade. Agora, com os aplicativos de terceira, a coisa tá ficando mais legal. E com esse da apuração dinâmica, realmente eu falei, não, isso aqui foi um uso genial que fizeram. Parabéns aí pra equipe da Sorcerer Hat. É curioso que isso eu até estava comentando ontem mesmo com o William, e ele falando como é uma situação muito curiosa essa de que é uma coisa que está acontecendo ao vivo, não tinha como testar antes, né? Não tinha como, né? Você podia, sei lá, ou simular dados, não sei. Mas o que estava rolando mesmo era que começou a apuração e o período que você teve para usar foi o mesmo de testes, que é assim, começou e encerrou a apuração, pronto. Essa janela de fazer, mas rolou. Foi bem bacana ver. Eu não, como eu tava com o iPhone, ainda tô com o 13, não a versão 14, não tinha a tela Always On, mas eu pensei que, por exemplo, seria muito bacana poder configurar para funcionalidade de Always On só ficar ligada ou só funcionar enquanto estiver rolando uma Live Activity. Porque, por exemplo, se eu tivesse o iPhone 14, na hora que eu tiver o iPhone 14, eu vou desligar a tela sempre ligada porque, pelo que eu vi de reviews, eles pareceram concordar com a minha impressão que era, para o meu uso desnecessário. Em situações assim, necessário, pelo menos útil. Então, eu ia querer, se eu tivesse com isso desligado, eu ia ligar só para poder ter ali e bater o olho, mas acho que foi um dos exemplos mais perfeitos de utilidade desse tipo de coisa. E você fez um comentário muito bacana sobre como acho que foi a primeira oportunidade no mundo, né, disso ser tão bem utilizado. Né? Pois é, porque o recurso acabou de ser lançado com o iOS 16.1 e eu tenho quase certeza que o Brasil é o primeiro país do mundo a ter uma eleição apurada na ilha do iPhone. Então, assim, somos pioneiros. Pois é, né? A eleição do Brasil já bagunça a cabeça do pessoal que não entende como é que sai o resultado em algumas horas, né? Eu vi os americanos falando, mas como? Bem-vindos aos últimos 20 anos aqui, né? Mas foi bacana, parabéns pra galera. E esse não é o único aplicativo, né? Esse foi o mais útil pra gente nos últimos dias, mas já tem um monte de app, né? Que tá podendo tirar proveito aí da Dynamic Island ou de Live Activities com os diferentes níveis de utilidade, né? Tem muito app que já foi atualizado, inclusive isso me surpreendeu bastante, alguns com recursos bem úteis. Um que eu gostei bastante é o Flighty
Para quem não conhece, o Flyer é um app para você gerenciar seus voos. Então você coloca lá o código do voo e ele organiza certinho para você saber qual que é seu próximo voo, que horas que ele sai e tudo. E com as Live Activities, ele já mostra ali tanto na Dynamic Island e na tela de bloqueio, 3 horas antes do seu voo já vai entrar o card assim na tela falando, ó, teu voo é esse, parte tal hora, você tem que estar lá no aeroporto tal horas. Então assim, muito legal. Boatos que eu vou testar esse final de semana, mas eu já vi, eu já coloquei ali um outro voo qualquer só para ver funcionando, fica bem bonitinho mesmo, então é realmente uma grande utilidade. Tem vários outros apps que já atualizaram, e um deles que fez algo também bem bacana é o Apollo for Reddit, que é um cliente de aplicativo para Reddit, que eles implementaram comentários em tempo real a partir das Live Activities. Então, você está lá no Reddit, tem uma thread que você quer seguir, você aperta um botãozinho lá e ele fica atualizando os comentários em tempo real dentro daquela thread para você ver direto na Dynamic Island ou na sua tela de bloqueio. Então eles até deram um exemplo que acontece muito no Reddit quando vai ter estreia de um novo episódio de uma série em tempo real, ao vivo. Aí você vai lá, liga os comentários, enquanto você está assistindo, os comentários da galera tá aparecendo na tela do seu iPhone. Então também uma implementação bem bacana e que leva o uso aí do recurso para um lado que realmente torna ele útil. Uhum. Esse recurso me bugou um pouco a cabeça. Eu não sei como são seus hábitos de redes sociais em geral. Eu, tanto no Twitter, que eu uso todo dia, o dia inteiro, quanto no Instagram, que são as únicas que eu uso, mas nesse Instagram bem menos, eu sigo poucas pessoas e tendo a ver tudo que elas postam, né? O feed completo, e aí no Twitter especialmente, que eu tenho algumas centenas de palavras silenciadas, isso ajuda também a tirar as coisas que eu não tiraria nenhum proveito. E não é, sei lá, não vou nem dar exemplo aqui porque não cabe, mas ainda assim, com isso, o meu funil do Twitter é muito maior, então e o que chega pra mim já é pouca coisa. Então eu vejo tudo. Você tem esse tipo de comportamento, de uso de rede social, ou pra você é um outro tipo é diferente? Eu não tenho esse filtro de conteúdo, eu gosto de dar uma olhada em tudo, mas o que eu tenho feito é desligar a notificação. Por exemplo, meu Instagram tem notificações desligadas, porque não me importo de ver quem curtiu, quem não curtiu, fica desligado. O Facebook também, eu já nem uso muito Facebook, mas daí também já desliguei. Twitter eu deixo notificação, se eu não me engano, só de quem eu sigo, tem como você escolher lá, então assim, outras notificações eu já nem vejo, notificação de DM também nem olho, porque daí sim me dá aquela ansiedade de ficar olhando toda hora. Então, essa questão de notificação eu desligo. Eu falei isso porque, por exemplo, esse negócio do Reddit, se eu acompanhasse um subreddit lá, a ponto de querer receber as mensagens em tempo real do que está acontecendo, eu ia estar muito envolvido nisso e ia querer ver as mensagens todas, né? Então, eu acho que essa funcionalidade é muito mais para você, você liga o telefone e ele te joga um comentário lá. Ele poderia ser um comentário aleatório, não o em tempo real do que está rolando, então é um uso bem diferente ali do que eu daria para esse tipo de coisa, né? Mas eu achei bem bacana essa ideia, pelo menos, de você estar exposto num subreddit específico ao que as pessoas estão comentando de um modo geral. E esse lance mesmo de Live Activities, principalmente, né? Eu vi que você publicou lá no Night 5 Mac uma matéria falando sobre como vai mudar um pouquinho a parte de comportamento ou do que a Apple deixa fazer de atualização lá para desenvolvedores no beta, que pintou pelo menos o 16.2, né, do iOS. Isso, porque como que funciona, né? As Live Activities, elas podem ficar ali algumas horas rodando em segundo plano, mas elas têm uma frequência de atualização e a Apple tenta controlar isso de uma forma que não gaste tanta bateria, porque você está ali, principalmente agora com o Always On, é uma coisa que vai estar sempre ali e está sempre atualizando em segundo plano. Com o iOS 16.2 Beta, que saiu na semana passada para desenvolvedores, a gente encontrou no código, ainda não está disponível para os usuários, mesmo instalando o beta, mas a gente já viu lá no código, que vai ter um novo ajuste para o usuário habilitar atualizações mais frequentes da Live Activities. Então, você vai permitir que o iPhone fique baixando atualizações ali realmente em tempo real, daquele card ou da Dynamic Island mesmo, porque usa a mesma API, para te manter informado sobre determinadas atualizações. Porque, tanto que com o app mesmo, ele dá apuração,
ele não atualizava exatamente em tempo real. Tinha ali cada tantos segundinhos, ele ia lá, puxava um dado novo. Com essa opção que vai vir, segundo o que a gente viu, aí sim ele vai manter aquilo atualizado em tempo real, como quando você está aberto com o aplicativo mesmo ali na tela, que dele está atualizando sempre. Isso deve ser útil para alguns casos específicos, igual acho que o Flight, por exemplo, que ele te dá informações ali do voo, por exemplo, se o seu voo atrasa, ele já te avisa, alguma coisa assim. E aí com essa opção você já recebe o alerta na hora, não alguns segundos ou sei lá, alguns minutos depois do evento ter ocorrido. Então, para essas situações vai ser útil, mas a Apple, pelo que a gente também leu no código, já avisa que vai drenar a bateria se você ativar isso. Então, tem esse outro lado, né? Já não tinha esse recurso, provavelmente por causa de limitação de bateria, mas agora eles vão dar a opção. Ó, você quer ativar, quer atualizar com mais frequência, vai poder, mas vai gastar a tua bateria. Né? E levando em conta a experiência de ontem do negócio da apuração, né? Você deixar uma Live Activity lá é para você fazer uma consulta rápida do que está rolando sem que você tenha que entrar no aplicativo, que é diferente de alguma coisa em tempo absolutamente real que você queira saber o que está acontecendo. Tipo, sei lá, jogo de futebol, né? Se, para quem gosta muito de futebol, não gosta quando tá vendo que o sinal tá atrasado, você fica sabendo 2 segundos depois que sai o gol porque a galera grita lá fora, né? Não é para esse tipo de coisa, né? Para se manter informado em primeira mão, que em primeira mão você para o que você tá fazendo e vai ver, vai atrás da informação de um outro jeito, né? Ver a transmissão, sei lá. Então, acho que isso é mais um lance muito mais de consulta do que qualquer outra coisa, mas bacana que vai ter mesmo essa possibilidade de atualizar em tempo ainda mais real, porque claro que ainda assim vai ser útil para quem não puder ver o jogo, poder ficar sabendo no segundo certo, sei lá, que sai um gol, não sei, nesse exemplo, mas bacana. Mas o negócio da bateria, eu tentei caçar aqui rapidinho, ver como é que foi o uso da bateria enquanto estava rolando a apuração que eu deixei lá no Live Activity. E nas últimas 24 horas que eu usei aqui o iPhone, eu tô vendo aqui na bateria, o aplicativo ficou 5 minutos aberto, aí tá rolando, ele falou que ficou 17 horas e 22 minutos rolando em background, porque ele estava aqui até agora, na verdade, que eu não tinha tirado a notificação da Live Activity, e ele gastou 34% da bateria, então foi 1/3 da bateria do iPhone nas últimas 24 horas, foi isso aí de uma coisa que estava sendo usada em tempo real, com também um asterisco grande, que isso foi uma coisa que o próprio William Max comentou no Twitter, assim, isso aqui é um grande experimento que fizemos para disponibilizar para quem quisesse, foi uma coisa que eles fizeram de uma forma espontânea, porque ia ser útil e do lado deles também exercitar o músculo de programação dessa API e tudo mais, né? Então ele falou, não vai ter suporte, né? Assim, um bug ou outro, eles corrigiram meio assim, trocaram o pneu com o carro andando, né? Que foi curioso ver Foi. eles corrigindo ali uma coisa ou outra em tempo real. Parabéns para eles, inclusive, pela agilidade para melhorar o aplicativo durante o uso ali e a apuração, mas ainda assim, com algumas otimizações de bateria, eu imagino que o consumo teria sido menor, que aí, para uma situação que não seja aplicativo que você vai usar, sei lá, uma vez a cada 4 anos, né? Se for um iFood, por exemplo, um Uber, uma coisa que seja mais corriqueira aqui, aí com uma otimização de bateria, não gasta 1/3 que seja, né? Mesmo porque aqui foi 17 horas dele sendo utilizado e consultando, atualizando em tempo real, ou cada 30 segundos ou 1 minuto, que era lá a janela de update do TSE. Então tem esses poréns, né? Exatamente. Com as otimizações ali, a coisa vai funcionar melhor. Mas já com essa primeira leva de aplicativos, a gente realmente viu que esse é um recurso legal. Que acho que foi um acerto da Apple ter feito as Live Activities, ter implementado a Dynamic Island. Porque até, né, como o meu iPhone tem a Dynamic Island, aí eu tava lá mandando mensagem pra alguém, eu olhava pra cima, tava lá a porcentagem dos candidatos, eu falava, olha, que negócio legal. Realmente mostrou que é um recurso com potencial. É isso aí. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre... Um pouquinho não, acho que bastante, que vai dar um bom pano pra manga aqui, os resultados financeiros que a Apple divulgou na semana passada, e tem coisas bem interessantes aqui que a gente pode explorar. Mas antes disso, eu quero tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui A Fonte. Com a ExpressVPN, você passa a navegar de um jeito bem mais seguro na internet, que é uma excelente notícia, com mais possibilidade também para você conseguir contornar algumas georrestrições e, além disso, mantendo a velocidade, que é uma coisa bacana, com desconto ainda por cima, que é mais legal ainda, só porque você escuta aqui A Fonte. A parte de segurança é que, por exemplo, se você, sei lá, está no shopping e vai conectar na internet lá no Wi-Fi de graça do shopping, os serviços geralmente te oferecem de graça porque a contrapartida, né, se você não paga, você é o produto, é a máxima da internet.
E aqui não é diferente, pode ver nas políticas lá de privacidade, de uso, que dados podem ser coletados ou para análise ou para criação de perfil para publicidade direcionada, coisa assim. E com o ExpressVPN você consegue se livrar dessa situação, porque a sua conexão passa a ser criptografada, mesmo que a conexão não seja criptografada. Isso quer dizer que os dados trafegando pela ExpressVPN, eles passam a ser criptografados e depois eles chegam lá, batem lá e voltam para a conexão mesmo, e com isso não dá, mesmo que interceptem, por exemplo, os seus dados, é só um pacotinho fechado ali, criptografado, ninguém sabe que tipo de dado é aquele, o que você está vendo, o que você está fazendo, e com isso aumenta bastante a sua privacidade na internet, como eu disse, mantendo a segurança que eles investem muito para você poder, se quiser, sei lá, no Wi-Fi público, ver um vídeo do YouTube, Netflix, sei lá, você não vai ficar com aquele buffer maldito que não anda, porque eles investem muito na estrutura para você ter velocidade, mesmo se conectando a uma VPN, e o caminho disso sendo maior. E essa parte de Netflix eu comentei, que até a parte de georrestrições é o seguinte, né? Eu já comentei, eu estava vendo ontem alguns episódios também de The West Wing, que não tem no HBO Max aqui no Brasil, mas tem lá fora, eu abro o aplicativo da HBO Max com a VPN ligada, a ExpressVPN no iPhone, e aí eu consigo acessar o catálogo lá de fora, que além de The West Wing tem mais um monte de filme, um monte de série, tanto no HBO Max quanto no Netflix também. Música, isso acontece também, Spotify, tem por causa de direitos, distribuição e coisas assim, os catálogos de música são diferentes nos países, então isso, sei lá, se você gosta muito de K-pop, liga a ExpressVPN e ative lá a Coreia do Sul para você ver o que acontece, certamente vai ter mais opção, uns álbuns diferentes, coisas assim, você vai conseguir escutar. E, além disso tudo, só porque você escuta aqui o A Fonte, você pode assinar a ExpressVPN no plano anual com 3 meses de desconto. Então, você acessando o endereço expressvpn.com/afonte, você primeiro tem 30 dias para testar e ver como é que funciona, ver se é para você, ver como é que é. Aí, quando você resolver de fato assinar, se for no plano anual, você ganha 3 meses de desconto. Então, mais uma vez, acessa lá, expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN. Vamos lá, a Apple divulgou na última semana os resultados financeiros na contramão do que a gente tem visto no mercado, né? Especialmente nesses últimos trimestres de divulgação de resultado financeiro. A Amazon, por exemplo, divulgou o resultado financeiro no mesmo dia da Apple, caiu tipo 20% as ações e a Apple na contramão subiu. No dia da divulgação subiu 6% ou 7%, basicamente porque os gráficos todos seguiram apontando para cima, asterisco, com algumas exceções, né? E isso chegou a surpreender o mercado, mesmo com uma outra coisa meio fora ali. De cara, o que me chamou a atenção foi o fato de que a parte do asterisco o faturamento de serviços sequencialmente, ou seja, né, comparado com o trimestre passado, caiu e acho que foi a segunda vez, desde 2018 pelo menos, que isso aconteceu, porque esse é um gráfico que consistentemente tem apontado sempre para cima, né? Então, comparando com o mesmo período do ano passado, então é diferente o trimestre do trimestre fiscal. Então, comparando, esse foi o quarto trimestre fiscal da Apple desse ano, comparando com o do ano passado, o aumento foi de 5% só, o que foi o menor aumento em anos aí, dessa comparação ano sobre ano, o que pode explicar até o que a gente vai falar já sobre a parte de anúncios da App Store, a Apple apertar um pouquinho mais ali, a pesar um pouco mais a mão em faturamento vindo de anúncios. Mas e para você, Felipe? Dando uma espiadinha em resultados, sei que o Night5 Mac fez uma cobertura bem bacana, né, do que aconteceu. O que te chamou a atenção? O que você viu aí nas entrelinhas e nos gráficos desses resultados? Para mim chama a atenção a parte de serviço, que apesar do crescimento não ter sido expressivo, eles bateram um recorde em número de assinantes totais, e depois a gente pode entrar mais nisso. Mas também me chama bastante a atenção que as vendas de iPad caíram bastante, 13% de queda, comparação ano a ano. E claro que tem vários fatores. Um deles é que falta iPad no mercado, e isso é uma realidade. Se você entrar no site da Apple de vários países, você vai ver que o iPad continua tendo problema de fornecimento, continua assim, tem modelos que estão para semanas com prazo de entrega. E se você vai nas lojas da Apple, o relato é de que não tem estoque. Eu mesmo estou pretendendo comprar um iPad novo, que eu vou fazer uma viagem, então estou dando uma espiada no estoque e está limitado. Então, acho que isso influencia bastante para as vendas de iPads caírem, porque se você não tem iPad, né, não vende. É simples a conta.
Mas imagino que também tem um pouco de influência da bagunça que a gente já comentou, que é a linha de iPad, é um produto que não tenta ser uma coisa, tenta ser outra, não consegue ser nenhum dos dois. Então, me chamou bastante a atenção ver que as vendas de iPad caíram 13% no ano. É uma queda até bastante expressiva. Ao mesmo tempo, a gente teve também Mac que subiu 25%. E isso acho que se deve principalmente por conta dos... enfim, né, a gente teve aí o MacBook Air, que foi lançado no meio do ano, e o MacBook Air a gente sabe que é um Mac que vende bastante. E mesmo sem o lançamento de outros novos Macs, a categoria de Mac teve um valor aí bem expressivo, até mais do que o de iPad. Então, nesse momento atual, Mac está vendendo mais que iPad. O que é curioso considerando que o Mac é uma linha de produtos que existe faz o quê? 30 e quase 40 anos, né? 38 anos, então é legal ver que eles tiveram, por exemplo, o melhor faturamento da história da Apple com um produto que tem quase 40 anos. O produto não, mas a linha de produtos tem quase 40 anos e comparando o todo, né, o faturamento inteiro, Macs apresentaram 13% do faturamento versus 8% de iPads, que foi uma situação parecida, eu acho, com o trimestre passado, e o motivo também foi o mesmo. A Apple falou, gente, a gente não consegue fazer iPad na medida da demanda, então se tivesse feito mais, teria vendido mais, e é chip, é Covid e tudo isso, a confusão da linha de iPads, ela influencia até certo ponto, mas se o seu problema é não consigo fabricar o suficiente do que está com a demanda, é um bom problema, melhor do que você ter um monte para vender e ninguém quer comprar. Então, a limitação de faturamento do iPad continua sendo a falta de mão e braço e máquina para fazer iPads na medida que a Apple precisa. E olhando, eu vou deixar aqui na descrição do episódio a cobertura do 95 Mac e também um post do Six Colors, que é o Jason Snell, que faz uns gráficos bacanas também, e dá para ver como o faturamento de iPads, você tem ali, eles estavam basicamente estáveis, né, até 2020 mais ou menos, e aí na metade de 2020 para 2021, eles subiram um degrau e seguem estáveis. A variação ano sobre ano ela é bem grande, né? Dá para ver que é o gráfico seguinte, como isso influencia mesmo. O que influencia? Primeiro, você tem iPad para vender. Em segundo lugar, se o que foi lançado nesse ano tem mais apelo do que a geração passada, ou se, sei lá, de um ano para outro saiu no mesmo mês um iPad, ou saiu 3 semanas depois, isso vai ter diferença de faturamento, porque 3 semanas depois você come quase um mês, você come um terço aí de possibilidade de faturamento. Mas no iPad é curioso ver como, sei lá, desde do terceiro trimestre fiscal de 2021, tirando um outro trimestre, o faturamento foi quase idêntico, tá? Um platôzinho, assim, tirando o degrau que eu falei ali de 2020, dá pra chutar que as vendas do próximo trimestre vão ser talvez parecidas com essa, talvez um pouco mais, porque é trimestre que envolve venda de Natal, né? Mas ainda assim o iPad, ele tá... o pessoal comenta que é um bom problema de ter, né? Você não ter o suficiente para fabricar e, ao mesmo tempo, você tem um faturamento tão previsível, entre aspas, e que não é pouco, né? Tem outra coisa também que a gente fala, vendeu muito, vendeu pouco, é sempre muito, né? 7 bilhões de dólares não sendo o seu maior faturamento é um problema bom de ter, né? Exatamente. Não é pouco. É que comparado, né, no contexto geral, realmente ele não tá, né, tá abaixo do Mac e tudo mais. Mas ainda assim é um número muito expressivo, é muito dinheiro para a Apple. E por falar em demanda, né, em problema de demanda, o Tim Cook disse aí durante a ligação com os investidores que a Apple também não está conseguindo fazer iPhone 14 Pro suficiente para atender a demanda, que como a gente já vinha acompanhando por analistas, né, de mercado, os modelos 14 Pro são os mais procurados, são os mais vendidos. E a Apple basicamente confirmou isso, falou que a demanda do 14 Pro está bastante alta, que eles estão correndo para fabricar unidades, mas que também está difícil de atender a demanda. Que problemão, né? Pois é, né? E dando em geral também, agora falando sobre todas as linhas, essa foi o melhor faturamento trimestral da história de Macs, né, como eu comentei. A de iPad está nesse platô mesmo já faz um tempo. Para iPhones, esse foi o melhor quarto trimestre da história. Então, né, comparar com o trimestre de Natal, não tem o que fazer. E geralmente o trimestre seguinte, que é o pós-Natal, também. E aí, quando sai uma cor nova do iPhone atual, ou o SE também,
Então aí não tem muito como comparar ou vencer isso, mas a categoria de casa, acessórios e wearables também foi o quarto melhor trimestre da história da Apple, né? Não foi o melhor, porque perde também de Natal, o que coloca ainda mais peso no fato de categoria de serviços ter tido uma queda de faturamento sequencial, né? Na comparação no sobre ano subiu, mas o gráfico você vê, né? Sempre uma coisa apontando para cima, porque não tem tanta sazonalidade em serviço, apesar de wearables. Apple Watch, por exemplo, ser um ótimo presente de Natal, sei lá, né? Especialmente para quem mora lá fora. O resto dos serviços é anúncio, é Apple Music, é Apple TV, que não tem exatamente uma grande variação sazonal de vendas, né? Então o fato disso ter caído, né, do último trimestre para esse, pode ter acendido um alerta ali para cima da Apple, e ela já sabendo o que ela ia reportar, né? Ela está vendo ao vivo, ela está com a live activity dos faturamentos todos que ela tem, né? Então isso pode justificar algumas das pressas que ela teve aí para a parte de anúncios ou de expandir o faturamento de serviços para tentar compensar um pouco essa desaceleração que ela veio vendo ao vivo aí nos últimos meses. Né? Inclusive, agora eu não vou me lembrar porque já faz um tempo, mas um analista de mercado chegou a comentar que ele esperava que a venda a receita de serviço em geral, não só da Apple, mas de outras companhias, ia começar a cair porque o que está acontecendo? Durante o período de pandemia, esse tipo de coisa disparou, porque a galera estava mais em casa, então a galera assinou mais plataformas de streaming, a galera passou a comprar mais coisas na internet, e agora com o pessoal já voltando, saindo mais de casa, voltando a trabalhar fora, muitas pessoas estão cancelando essas assinaturas, né? Tem muito streaming, então cancela alguns, isso aqui eu não vou mais usar, não estou mais assistindo tanto, eu acho que é natural a gente passou por um pico de muita gente assinando essas coisas, lógico que não acho que vai ser uma queda drástica, mas com a retomada da normalidade, é esperado que as pessoas gastem menos com algumas coisas. Por exemplo, acho que essa pesquisa até falou que jogos deve ser uma das categorias mais afetadas, porque né, o pessoal passando mais tempo em casa, gasta mais com o jogo, vai para fora, volta para a vida normal, para de jogar. Então, a categoria de jogos é uma que deve perder bastante. E isso, claro, entra tudo ali em serviços, porque considera a App Store e tudo mais. Então, realmente pode ser por isso também que a Apple, como você falou, está tentando empurrar aí para frente a questão dos anúncios na App Store, porque ela já previa que ia ter uma perda de um lado, então ela vai tentar compensar de outro. E um outro jeito de compensar é o quê? Aumentando o preço, que também aconteceu, né? Aumentou o preço de basicamente tudo em diferentes países, diferentes prazos, diferentes patamares de preço também, né? Então, o Apple One aumentou, Apple Music, Apple TV Plus, tem países que sim, países que não. Aqui eu sei que o Apple One aumentou de preço, porque apareceu alerta aqui para mim no dia da renovação. Os gringos também acharam ruim, né? Que o Apple TV Plus, por exemplo, sozinho ficou mais caro lá fora e começou uma discussão sobre se vale a pena ou não, porque é um dos serviços de streaming mais barato, mas mesmo sendo um dos streamings mais barato, é o que tem menos coisa comparativamente. A qualidade é uma coisa, a quantidade é outra, né? Mas tem menos coisa, então o pessoal pensando aí se vale a pena manter essa assinatura, se compensa versus uma Netflix, por exemplo, que é bem caro, um HBO Max que também é caro tanto aqui quanto lá fora. Mas esse aumento de preços ter acontecido justamente agora também não foi uma coincidência. Né? Com certeza. A gente já esperava que algo poderia acontecer, até porque fazia muito tempo que a Apple não mexia no preço dos serviços dela, principalmente lá nos Estados Unidos. Aqui, por conta da moeda e tudo mais, a gente de vez em quando tinha alguns reajustes, mas aumentar nos Estados Unidos era uma coisa que não acontecia há muito tempo e tudo estava subindo, né? Os produtos já vinham subindo, então acho que era uma questão meio de tempo mesmo até a Apple empurrar esse preço dos serviços para cima, para compensar também tudo isso que a gente já comentou, e agora aconteceu. O Apple TV Plus, como você falou, se eu não me engano, ele foi de $5 para $8, então subiu assim $3 de uma vez só. $3, né? É pouca coisa, mas né, no aumento assim de uma vez é bastante até. E agora o Apple TV Plus ele tá na mesma categoria de preço do Disney Plus. Acho que o Disney Plus custa $8 lá fora ou $9. Então, o que era muito fácil de justificar, falar, é R$4,99. Não, agora já é o preço de você assinar o Disney Plus, que, né, por mais que o Apple TV Plus tenha toda aquela qualidade e tudo mais, você está comparando com o catálogo da Disney, né, que tem um apelo mais forte para muita gente. Então,
Vamos ver se esse aumento ele vai ter um resultado negativo no sentido de afastar mais pessoas da plataforma, se as pessoas vão aceitar isso. Agora a gente vai ter que esperar os próximos dados para ver como é que isso vai ser, mas a verdade é essa, que a Apple está subindo o preço de tudo e acho que é uma tendência que deve continuar. Uhum. O mercado todo está fazendo isso e a Disney é uma situação curiosa, porque ela tem uma estratégia lá fora especialmente, tipo aqui no Brasil, sei lá, você tem o mercado pago no nível não sei o que lá, o Disney Plus e o Star Plus é de graça. De graça não, mas enfim, né? Quer dizer, nesse caso acho que é de graça mesmo, não é nem desconto. Mas lá fora, eles fazem muito de incluir a assinatura do Disney Plus no pacote da TV a cabo. Então, o fato do Disney Plus ser barato acaba sendo irrelevante nesse caso, porque se de graça a pessoa não sabe quanto custa, não pode comparar com o Apple TV Plus e falar, não, vale mais a pena o preço ou não, porque a estratégia que ajuda a Disney a ter muito assinante também é a estratégia que atrapalha ela numa diferenciação de preço, porque comparativamente ela tem Star Wars, né? E o Apple TV Plus tem um monte de conteúdo ok, mas que não tem um histórico, nenhuma franquia, nada assim. Então é bem diferente mesmo. Mas é curioso pensar que o benefício do Disney Plus, que é o fato de vir de graça para muita gente, atrapalha na comparação competitiva de você ter vantagem de preço versus conteúdo. Pois é. E já que a gente tá falando ainda, né, de serviços, Disney Plus e tudo mais, uma coisa que a Disney faz muito é dar aquela infladinha no número de assinantes, porque eles falam, a gente tem não sei quantos milhões de assinantes, só que é considerando Disney Plus, Star Plus, Hulu, que é deles também. E a ESPN. Apple... exatamente. A Apple meio que também faz isso, né? Porque eles falaram agora, na última conferência, que eles têm 900 milhões de assinantes pagos. Só que isso aí considera muita coisa. Considera não só os serviços principais, como Apple Music, TV Plus, Apple One, mas também considera a assinatura da App Store. Então, assim, é um número bem surpreendente, ou seja, a Apple tem 900 milhões de pessoas que estão todo mês dando algum dinheiro para ela de alguma forma, quase 1 bilhão já, então realmente é surpreendente, mas sempre acho que vale ressaltar que esse número também é um pouquinho inflado com outras coisas. A gente não está falando só dos serviços ali da própria Apple, mas também de coisas da App Store. Mesma coisa para a Amazon. A Amazon, ela inclui o Prime Video no Amazon Prime. Você não consegue assinar só o Amazon Prime Video, você tem que assinar o Amazon Prime. Então ela fala que todo assinante do Amazon Prime é usuário do Amazon Prime Video. Mas é óbvio que não, né? Por isso que você vê nos rankings, o Amazon Prime Video aparece sempre lá pra cima. Porque tem muita gente que assina mesmo o Amazon Prime que nunca nem abriu, não sabe nem que tem ainda aqui incluído. Apesar de saber agora que tem o Senhor dos Anéis, né? Que eles enfiaram em tudo quanto é lugar. E o MDB se abre, o MDB da Amazon se abre hoje, ele tem o skin do Senhor dos Anéis aplicado por cima da interface, né? Então é meio absurdo. Mas ainda assim, é engraçado como cada empresa encontra um jeito, uma gambiarra de massagear os números ali e aí nivela de novo o mercado, né? Que se tá todo mundo mentindo pra cima, fica tudo igual do mesmo jeito, né? Então é curioso ver como cada um acha um jeito aí de fazer isso aí e parecer que tá muito maior do que é de verdade. Pois é. E acho que uma outra coisa pra gente notar e destacar sobre esses números da Apple, que é algo que eles também comentaram durante a ligação com investidores, é que a receita de Mac deve cair no próximo trimestre, mas aí a gente tem alguns motivos que a própria Apple comentou. Porque o que acontece na comparação ano a ano? No finalzinho de 2021, a Apple lançou os novos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, com chip M1 Pro e M1 Max. Então, naquela época, né, nessa mesma época, só que no ano passado, a gente teve novos Macs em outubro e que levaram as vendas desse trimestre aí de fim de ano para cima. Nesse ano, a Apple já deu aquela cortada, né, aquele balde de água fria nos investidores para falar, olha, esse ano a gente não lançou Macs novos ainda, né, deixaram em aberto, então as vendas desse próximo trimestre agora vão ser bem menores que as vendas do próximo, né? Eles falam que esse é o principal motivo, porque, novamente, como no ano passado eles lançaram novos Macs e esse ano a gente não teve novos Macs, as vendas aí de Natal da Apple, né, do Holiday Season, para Macs deve ficar um pouco menor, já que, de fato, a gente esperava novos Macs agora em outubro, não lançaram só os novos iPads, a gente não sabe exatamente quando que esses novos Macs vão vir, mas mesmo que a Apple lance
agora em novembro Max, o que parece improvável segundo alguns rumores, e já não daria para ter o mesmo resultado do ano passado, porque no ano passado eles foram lançados em outubro, então ela já perdeu um mês inteiro aí de possíveis vendas, então logicamente vai ser difícil mesmo de alcançar os números do ano passado. E você deu uma pincelada nisso, acho que de acordo com o Mark Gurman, né, no último fim de semana ele falou que esses Macs novos, 14 e 16 polegadas com M2, vão chegar só no ano que vem, né, fevereiro, março. Então, o spoiler que a Apple deu, que já coloca um peso retroativo nesse rumor, é que ela falou, o faturamento vai cair, porque não dá para comparar, as premissas de um ano para cá não vão ser as mesmas, né? Meio injusto, porque você tendo Macs novos num trimestre e não tendo no outro, isso faz diferença, óbvio, né? Então, o que é uma pena, que eu planejava talvez até dar uma espiadinha em Macs novos, um 16 polegadas M2 aí na viagem do finalzinho de ano. Não vai rolar, vou esperar. Pois é, eu acho que essa informação da Apple basicamente confirmou que os Macs não vão vir esse ano. Porque se eles fossem chegar, eles ainda, né, acho que nem ia comentar nada, falar, né, deixa pra galera esperar. Mas para eles já terem falado pros investidores, olha, vai cair, é porque acho que é bem provável que o Gurman disse esteja certo e a gente só vai ver Macs novos no ano que vem. Então, para quem estava esperando como você para comprar um MacBook novo esse ano, vai ter que esperar mais um pouquinho aí, pelo menos até o primeiro trimestre de 2023. Né? O que significa que vai ser curioso ver como o faturamento vai ser distorcido para cima também, porque você vai ter um monte de venda de Mac represada, né? E, enfim, a gente sabe que quando isso acontece é que nem quando saiu, a Apple atualizou e fez que eu falo que é a Johnny Ivectomia de decisões cretinas e polêmicas de conectividade, até algumas de design e tudo mais, teclado, né? As vendas de Mac explodiram, teve um aumento de 70% de faturamento na comparação ano sobre ano, que era gente desde 2014, 15 que não comprava um Mac novo porque não queria perder porta, não queria um teclado que não funcionasse, não queria touch bar, não queria X, Y, Z, A, B, C, né? Então, foi muito curioso ver como foi instantâneo o aumento de faturamento quando isso aconteceu, e era muita venda represada. É claro que vai ser muito difícil a gente ver de novo um aumento de 70%, quase dobrar o faturamento de Macs, ou de quase qualquer produto, na verdade, nessa comparação ano sobre ano. Mas isso certamente ainda vai acontecer. Eu estou vendo, caçando aqui rapidinho, de iPhone, você teve no segundo trimestre fiscal de 2021 um aumento de 66% no faturamento de iPhones, que é o maior aí desde 2018, mas foi um ano inteiro que foi muito bom para a Apple de faturamento disso, porque, enfim, também devia ser algum tipo de venda represada e o que a Apple faz também, ela faz um certo malabarismo até com o dia, por exemplo, que ela resolve marcar a divulgação do resultado financeiro, que crava também, não o mesmo dia, mas ainda assim é influenciado pelo dia que ela fecha o trimestre, né? Então um dia a mais de faturamento para a Apple é bastante coisa. Então, eu lembro que teve algum trimestre que falou assim, nesse ano aqui ela fez isso, mas você vê, é estável só que com um dia a mais de faturamento, o que era ano bissexto, sei lá. Mas ele está, então quer dizer que comparativamente ela faturou menos, né? Então tem sempre esses malabarisminhos que dá para fazer aí. E, enfim, a gente vai ver o faturamento aumentar em geral no ano que vem, porque essas vendas pesadas de Mac que seriam feitas agora vão acontecer no ano que vem, no primeiro, segundo trimestre fiscal. E investidores gostaram da ideia, né? Porque se agora aumentou 7% e vai aumentar, e o faturamento vai ser dividido e diluído mais para frente, vai continuar apontando para cima o gráfico, o que significa que investidores vão seguir felizes. Né? Com certeza. Se tem uma coisa que é certeza na Apple é que vai ter muito dinheiro entrando. E ainda falando sobre Macs, a gente provavelmente, agora é uma especulação, mas eu acredito que eles devam fazer um evento no começo do ano para anunciar também o Mac Pro que tá todo mundo esperando, que pelo jeito também não vai vir esse ano. Então me parece bem provável que vai vir uma leva nova, não só de MacBooks, mas de vários novos Macs, aí já no comecinho de 2023. O Mark Gurman também comentou, 95Mac ouviu de fontes próprias que o Mac Mini também vai ser atualizado com chip M2, então me parece cada vez mais provável que vai rolar um evento no comecinho do ano já para ter novos Macs. E quem sabe o tal headset da Apple. E isso que eu ia puxar agora, o headset. Tem o papo de um iPad de 16 polegadas que pode não chegar no começo do ano, mas que também vai entrar no radar e também isso aparentemente em algum momento vai acontecer, mas Macs e headset, acho que... Acho não, espero e me parece meio inevitável mesmo que no começo do ano que vem a gente tinha muitas novidades a respeito disso. Vamos esperar, mas tá me parecendo realmente cada vez mais provável que
o primeiro evento de 2023 vai ser sobre Macs. É isso aí. Agora, uma outra coisa que a gente também deu uma pincelada aqui quando falou de faturamento de serviços, e a Apple tem essa necessidade de aumentar e tudo mais, foi uma polêmica bem grande que aconteceu na semana passada, que já causou uma reação na Apple, inclusive, ela se manifestou a respeito disso, de anúncios lá na parte dela ter aumentado a quantidade de formatos de anúncios na App Store, sendo um deles dentro da página de aplicativo, você escrolava lá para baixo, nos recomendados, o primeiro resultado era de um anúncio e que a App Store foi tomada por um tsunami de anúncios de aplicativos de aposta, de cassino, coisa assim. E foi um problemão porque obrigou a Apple até a pausar a veiculação de anúncios dessa categoria. E, enfim, a gente teve uma discussão bacana sobre isso no último ADT. Eu queria saber do Felipe, de acordo com as suas fontes por lá, se você escutou, conversou do pessoal a respeito disso, como é que está a temperatura disso aí lá na Apple e, enfim, o que vocês trataram sobre isso também lá no Night 5 Mac. O clima não tá muito bom, porque a Apple já havia anunciado há muito tempo que esses anúncios existiriam, então assim, não foi uma surpresa, não foi do dia pra noite, ela colocou anúncios lá e todo mundo ficou surpreso. Tanto a gente já comentou aqui na fonte, esses anúncios já estavam previstos, mas acho que pegou muito mal, porque por mais que a Apple teve todo aquele discurso de falar, não, os anúncios, né, eles são revisados, a gente vai ter o cuidado de selecionar coisa relevante, não sei o quê. Na prática, a gente sabe que anúncio é para quem paga mais e é dinheiro envolvido. E no caso, quem pagou mais foram vários apps de cassino, de apostas, uns apps questionáveis de relacionamento. E os usuários começaram a ficar, né, meio assustados, porque normalmente você não tem tanta propaganda assim dentro do iPhone, mas é algo que começou a aumentar nos últimos anos, principalmente dentro da App Store. E aí, do nada, você abre lá, tem uma propaganda de cassino dentro da App Store. Então, ficou meio estranho, pegou mal. E acho que ficou pior ainda, porque pessoas importantes para a Apple, quando eu falo isso, a galera da mídia especializada, pessoas que a Apple sempre tá junto ali trabalhando e tudo mais, criticaram a empresa por essa decisão de colocar esses anúncios, de permitir esse tipo de anúncio. Então, realmente não ficou legal e a Apple reverteu isso sem previsão alguma de colocar de volta ao ar. Então, eu acredito que eles estejam talvez revendo alguma estratégia de que categorias de aplicativos eles vão colocar, de talvez limitar algumas coisas, ou de repensar ali as sugestões, porque do jeito que está realmente, a Apple passou tantos anos fazendo um discurso contra anúncios, né? Porque a Play Store do Google, do Android, já tem anúncios desse tipo há muito tempo. Ele sempre, né, dava aquelas cutucadas, falava, não, na nossa plataforma a gente não tem anúncio aqui, né? O usuário não fica vendo essas coisas. Agora eles já tiveram que mudar o discurso e eles tentam argumentar que é anúncio com curadoria, é anúncio com privacidade. Mas é anúncio, continua sendo anúncio e a gente não gosta de anúncio. Então, vamos ver que solução que a Apple vai tentar trazer para voltar com esses anúncios, que eu acho que vai voltar. Eu não acho que eles vão parar de fazer anúncios, até porque, né, a gente está falando de dinheiro, a gente já comentou que a Apple ela quer ganhar mais com serviços, e para mim, olhando a situação atual, é inevitável que ela vai continuar investindo em anúncios. Agora é só saber mesmo como que eles vão tratar isso para não fazer parecer tão ruim quanto essa primeira impressão já ficou nas pessoas. Isso é uma coisa que tá óbvio que foi lançado antes de estar pronto, porque em tempo recorde isso foi mal utilizado e aconteceu o que todo mundo já saberia que ia acontecer, mas ainda assim a Apple não conseguiu evitar, que é esse anúncio de cassino, coisa que mexe com dinheiro, tem dinheiro, e é claro que ninguém que desenvolve aplicativos independentemente vai conseguir competir nem com uma Zynga da vida, com os Angry Birds, as Rovio da vida, nem com esses aplicativos que mexem só com grana. Minha opinião sobre isso, eu já dei no ADT, quem quiser escutar, escute por lá, mas eu queria saber a sua opinião mesmo a respeito disso, tirando a parte... a reportagem foi essa, mas o que você acha dessa situação? Como é que isso caiu aí pra você, como usuário, não como repórter? Eu não sou fã de anúncio, né, como eu falei, acho que ninguém gosta, mas... realmente acho que pega muito mal, justamente também penso nesse argumento que você deu,
de que não, por mais que a Apple tente fazer coisas para falar que vai ser justo para todo mundo, a gente sabe que não vai, porque o pequeno desenvolvedor nunca vai conseguir competir com um cassino, ou com empresas grandes nesse quesito, né? A verba que um pequeno desenvolvedor, que muitas vezes não é nenhuma empresa, é só uma pessoa que está ali em casa desenvolvendo app, a pessoa não tem uma verba para publicidade, não tem uma verba para propaganda. Então, é difícil ser justo nessas horas, comparando com uma empresa, né, que tem muito dinheiro para queimar só para promover o app. Então, realmente, eu não sou a favor dessa ideia de ter esse tipo de anúncio na App Store. Eu acho que em alguns lugares até dá para relevar, assim, mas igual eles, por exemplo, estão colocando os anúncios agora, que é o que mais pegou mal, é porque os anúncios eles aparecem dentro das páginas de aplicativos. A App Store ela já tinha anúncios, mas era na busca, né? Então, quando você buscava algum aplicativo, ele aparecia lá em cima um anúncio. Isso já era mal visto por alguns desenvolvedores, principalmente pelos desenvolvedores pequenos. O próprio desenvolvedor do Tweetbot sempre reclamou que tinha outros apps, até mesmo acho que o próprio Twitter pagava para aparecer por cima do Tweetbot, às vezes em algumas situações e tal. E aí, nesse caso de mostrar dentro da página que você entrou para ver um app, aí ele já te dá um anúncio que às vezes não tem nem nada a ver com o app que você está vendo, acho que piora muito a experiência do usuário. Se os anúncios ficassem, sei lá, ali na aba Today, que mostra só sugestões mesmo, acho que até ficaria, ali é uma aba de sugestões, aparecer um anúncio ou outro, talvez a pessoa nem se incomodaria, mas do jeito que tá ficando, eu acho que realmente não só é ruim pro usuário, mas é ruim pro desenvolvedor e principalmente pro pequeno desenvolvedor que não tem como competir com essas outras empresas, por mais que a Apple tente mudar a forma como funciona. Acho que vai ser muito difícil chegar num termo justo para todo mundo. Eu tava dando uma espiada, uma das vozes mais críticas sobre, ou contra, na verdade, esses anúncios foi a do Marco Arment, que faz o aplicativo Overcast, e num dos tweets a respeito disso, que ele publicou na semana passada, ele estava mostrando como é que é o sistema de anúncios lá na App Store, para quem quiser veicular esse tipo de coisa, e uma crítica foi bem grande que permitiu, por exemplo, que a App Store fosse tomada por aplicativos por anúncios de aplicativo de aposta, é que existe uma forma de você fazer o anúncio sem qualquer direcionamento, né? Então você tem lá para todas as categorias, para categorias similares às minhas ou para categorias diferentes das minhas. São os 3 tipos de direcionamento de anúncios. Entra aí uma coisa que eu vejo como positiva, a parte de que a Apple colocou os anúncios de uma forma que não explore os dados da galera na minúcia como um Facebook faz, por exemplo, que é um direcionamento fruto do fato do Facebook saber tudo sobre todo mundo, porque coleta todos os dados. Então, a parte positiva dessa situação é que você obriga a galera que está fazendo o anúncio a aceitar que o anúncio será feito por um espectro maior, porque privacidade. Ok, né? O problema é que se você tem uma empresa que tem fundos infinitos e que vai conseguir dominar a categoria inteira, na verdade, como é de aplicativos de aposta, consegue dominar uma situação dessa, você não limitar a exibição disso ou até o direcionamento representa um problema que dá exatamente do que deu, né? De você tomar uma loja inteira, uma plataforma inteira só com anúncios de péssima qualidade, porque aí é uma categoria de aplicativos que ganha sempre na quantidade e não na qualidade. É exatamente isso. A gente está falando de apps que estão ali vendendo um monte, mas que não são apps bons de verdade, não são apps que vão acrescentar algo para o usuário. Então, volto no que eu falei. Minha opinião é que isso, do jeito que está hoje, não é bom nem para o usuário, que é bombardeado com esse tipo de anúncio que não vai trazer de fato algo bom para ele, e para o pequeno desenvolvedor que está perdendo ali espaço para esse tipo de conteúdo. Acho que isso agora não dá para voltar atrás. Não vai existir uma situação em que a App Store não tem mais anúncios, tem jeitos de corrigir. Como é que você proporia uma solução para essa situação, partindo da premissa de que vai ter anúncio? É assim, beleza, equilibrando utilidade e privacidade, que são coisas relativamente opostas, né? Se você vai na configuração da App Store, dá para falar: não colete minhas informações. Aí para falar, tá,
Não coletando, os anúncios que vão aparecer para você vão ser menos relevantes para você, porque a gente não vai ter ideia de quem que você é, do que você gosta. E beleza, se a gente colocar isso no nível 11 de exploração de dados, a gente volta à situação do Facebook, que coleta muito mais dados do que a gente fica confortável em fornecer, ou em permitir que ele acesse, ou que ele acesse mesmo que a gente não permita, e em troca disso, anúncios ultradirecionados. Como que você vê uma solução para essa situação, mantendo esse equilíbrio de utilidade versus privacidade? Ou são coisas irreconciliáveis? É um pouco difícil de conciliar, mas algo que, de repente, poderia... não sei, não funcionaria talvez para a Apple por questão de dinheiro, mas que talvez funcionaria para o usuário é realmente limitar os anúncios para apps da mesma categoria. Então, se você tem um app de rede social, você só pode promover ele na mesma categoria daqueles apps para realmente parecer uma sugestão paga, mas uma sugestão. Você está pesquisando um app de rede social, aí você vê um anúncio de outro app de rede social, ok, é um conteúdo relacionado, talvez acrescente em algo. Não igual que está rolando agora, que você está pesquisando o Twitter e aparece cassino lá no final da busca. Então, acho que esse tipo de coisa que é o maior problema, né? Porque você está recebendo anúncio de uma coisa que não tem nem nada a ver só porque alguém teve dinheiro para pagar para estar ali, que é o que já acontece em todas as outras plataformas. Então, se eu pudesse mudar algo, seria isso de realmente limitar as categorias para você pelo menos ter essa ideia de que está recebendo um conteúdo mais direcionado, mais relacionado com o que você está pesquisando, para aquilo parecer um pouco útil, apesar de ainda ser um anúncio. Agora, você acha que isso teria acontecido se o Forster estivesse não vivo, porque ele está vivo, né? Pelo menos, quer dizer, não chequei hoje de manhã, mas ainda assim acho que ele segue vivo, mas na App Store, ou na Apple, não é verdade? Pois é, né? O Forster tá bem desaparecido, a gente não ouve mais falar dele. E é difícil pensar como que... Eu fiquei pensando não só nisso, mas como que Steve Jobs reagiria com propagandas na App Store. Eu, particularmente, acho que ele não ia gostar nada disso, mas... Na Apple de hoje, na Apple de Tim Cook, a gente sabe que esse tipo de coisa vem se tornando cada vez mais comum. Mas foi interessante você ter falado do Forstall, porque nessa semana fez 10 anos desde que ele foi demitido da Apple. Para quem não lembra do Scott Forstall, ele era o chefão de software da Apple e trabalhou lá por muitos anos, até 2012, quando teve aquela polêmica do Apple Maps, que a Apple quis se apressar para tirar o Google Maps, lançar o próprio aplicativo de mapas. Não foi bem recebido na época, todo mundo lembra dessa história, e resultou na demissão do Forstall, porque o Tim Cook chegou a publicar uma carta aberta no site da Apple naquela época, pedindo desculpas. O Forstall meio que não quis se desculpar e tudo mais, e aí... ele foi desligado da empresa e isso já faz 10 anos, dá para acreditar? Pois foi muito curioso. Esses primeiros anos depois que o Jobs morreu, lá dentro da Apple teve muita mudança que assim, já estava escrito o que ia acontecer, né? Porque o Forstall, por exemplo, ele era bastante protegido do Jobs, eles tinham perfis muito parecidos, né? Tem a história, não sei se é na biografia do Jobs ou em algum livro sobre a Apple, que fala que o Forstall ele tinha uma lupa, que alguém mostrava layout de aplicativo para ele, ele ia lá com a lupa para ver se estava tudo alinhado bonitinho, os pixels certos, não lembro que dava para ver pixel ainda, né, na tela de iPhone assim, para ver se estava beleza tal, ele polia muito, ele era um cara que era muito atento a esse tipo de coisa. Existiam atritos enormes do tipo assim, ele e o Johnny Ive, depois que o Jobs morreu principalmente, não entravam na mesma sala se não tivesse lá ou o Tim Cook ou o Phil Schiller para mediar, porque era uma relação super tensa e problemática, porque o Scott Forstall, ele se via como um sucessor natural da moral ali do Jobs, né? Então, ele adotou o papel de porta-voz desse tipo de coisa, e o Ive, parceiro dele, tipo, na relação, sei lá, Lennon-McCartney, Steve Jobs e Johnny Ive, então o Ive também tinha, e com muita propriedade, com muita razão também, essa atitude de que, cara, eu sei como é que o Jobs reagiria, e seria assim, apesar do Jobs ter falado, gente, não fiquem pensando no que eu faria, faça a coisa certa, que foi o conselho que ele deu para o Tim Cook, lá que o Tim Cook sempre fala sobre isso, mas era uma tensão muito grande, e nessa época, né, a Apple ia tirar o Google Maps de aplicativo nativo do iOS, passou a usar o dela, e quando saiu foi um desastre em qualquer lugar do mundo, exceto em Cupertino, os mapas, e o Tim Cook falou assim pro Forstall, cara,
publica uma carta pedindo desculpa. O Forster falou, não. Eu falei, então tá bom, vai embora, publico eu. E acabou ali, por causa disso tudo, né, as tensões e tudo mais, para a Apple naquele momento, o Forster era mais descartável do que o Johnny Ive, por exemplo. Então o Forster acabou sendo demitido, deu uma sumida, né? Ele saiu do mundo de tecnologia, ele passou a, sei lá, ser produtor de teatro, uma coisa assim, bem fora ali desse... Não foi fazer uma startup para reinventar alguma coisa que ninguém tá precisando, né? Como quase todo mundo que faz quando é executivo de empresa grande, vai e monta uma startup que depois de 3 anos ninguém escuta mais falar. Mas é inegável que hoje em dia as coisas sejam muito diferentes, justo porque o Scott Forstall não tá mais por lá, começando até por, sei lá, a gente pode falar sobre skeuomorfismo, o fim do skeuomorfismo, né, de todas as interfaces terem botões que parecem botões, aquela coisa toda, que também era um dos pilares conceituais ali que o Scott Forstall promovia dentro da Apple, e que, obviamente, o Johnny Ive não era muito fã, porque assim que o Ive passou a comandar de certa forma ali a parte gráfica de interface também da Apple, as coisas mudaram bastante, né? Pois é, muita coisa mudou e acho que dá pra ver, inclusive, essa questão do Apple Maps deve ter sido só um algo a mais que incentivou eles a se livrarem do Forstall. Na minha visão, eles iam demitir ele de um jeito ou de outro, e isso do Maps ajudou a fazer isso acontecer antes, porque foi muito rápido entre ele sair e eles mudarem completamente toda a parte visual do iOS, porque foi em questão de 1 ano, né? Então dá pra ver que acho que o Johnny Ive já estava sedento para mudar tudo dentro da Apple, e foi o que aconteceu. Mas é muito interessante essa diferença entre os dois, porque tem uns protótipos não, acho que são mais mockups, mas oficiais da Apple mesmo, do primeiro iPhone, que já vazaram em fotos em processo e tudo mais. E dá pra ver em algumas imagens, né, algumas screenshots, a status bar, por exemplo, ela usava aquelas bolinhas de sinal que vieram no iOS 7. E aquilo nunca foi lançado até o iOS 7. Então, provavelmente é algo que o Johnny Ive queria ter feito lá no começo e que Jobs e Forstall falaram, não vai ser assim. E a hora que ele saiu, a primeira coisa que o Johnny Ive falou, vou colocar minhas bolinhas de sinal aqui. E acho que foi isso assim com o iOS 7. Acho que eles queriam mudar, mas o Forstall ali sempre junto com o Jobs, né, eram mais fãs do skeuomorfismo e tudo mais. E a saída dele representou muitas mudanças grandes para a Apple. No começo, acho que eu lembro de assistir a keynote do iOS 7 e foi assim... acho que ali... Aquele evento, para mim, acho que dá início à Apple do Tim Cook. Quando ele mostra o iOS 7, mostra a própria Keynote, né? A Apple sempre fazia aqueles slides com gradiente, com as fontes grandes, bold. Aí naquela Keynote já começa a mudar para as fontes finas, as coisas mais flat. Aí chega o vídeo do iOS 7 narrado pelo Johnny Ive. Que daí o Tim Cook ele já começa aquele discurso que o iOS 7 foi projetado pelo mesmo designer que faz o hardware do iPhone, né, que era uma coisa só, que no mesmo ano veio o 5C e toda aquela coisa. Então, realmente foi uma mudança muito grande ali para a Apple e foi realmente acho, quando começou um projeto do Tim Cook. Tanto que eu costumo falar muito isso. Eu não consigo imaginar o Apple Watch rodando uma interface com esquemorfismo. Então, assim... Por mais que eu sei que na época, principalmente, muita gente criticou, né, o iOS 7, falou, não, esse troço tudo é cheio de rabisco, coisa colorida e tudo mais. E na época era meio estranho mesmo, o design evoluiu muito desde então. Mas eu não consigo imaginar alguns produtos que a gente tem hoje se a gente ainda estivesse preso nessa era do esquemorfismo. Então, algumas coisas eu acho que seriam melhores com o Forstall ainda na Apple, principalmente nessa questão de qualidade, que eu acho que a Apple sim se perdeu um pouco nisso. Acho que, claro que hoje também, né, eles têm muito mais software, tem muito mais coisa, tem prazos apertados, então isso afeta muito, mas ele era um cara, assim como o Jobs, né, muito exigente em entregar um negócio que esteja funcionando, e hoje a gente vê que a Apple ela tá mais preocupada em lança primeiro, depois a gente vai lançando coisas para corrigir aqui. Mas em quesito de design, eu acho que no fim das contas foi um acerto da Apple ter mudado aí para a era flat, e tanto que toda a indústria seguiu a Apple junto nisso, virou uma tendência, não tem como negar. Então foi ali um marco muito importante que começou a acontecer
10 anos atrás. Eu também lembro que logo quando o Força saiu, no próprio iOS 6, eles já redesenharam alguns apps da Apple para deixar mais flat, o app de podcasts, que ele imitava um toca-fita, tinha interface ali que ficava imitando toca-fita. O Forza saiu, passou um mês, saiu um beta que já tinha um app que não era um toca-fita, era só um player normal. Então, a partir daquele momento, eu acho que o Johnny Ive falou, graças a Deus, vou me livrar de tudo isso aqui. Aí, um ano depois, aconteceu o que a gente já sabe, que é o iOS 7 e uma nova era aí pra Apple. Você falou, não sei como é que seria o Apple Watch com esquemorfismo. Eu tenho certeza que uma galera pensou, claro que você sabe. Tinha o iPod Nano, né? Que ele era uma tela quadrada. Você tinha 4 aplicativos por tela e um scroll infinito ali. E, enfim, né? Eu vou caçar aqui na descrição algum vídeo que mostre a interface, uma navegação pela interface, pra gente poder fazer um exercício criativo e imaginar como é que seria, né? Essa mudança, eu lembro que essa mudança ela foi maluca porque, primeiro, vazou no 9to5Mac. Vazou não foram prints, né? Eu acho que o Seth lá do 9to5Mac, ele teve acesso, mostraram pra ele a interface. O 9to5Mac não podia publicar o print da interface. Foi o Mark Gurman quando ele trabalhava no 9to5Mac. Ah, tá. Foi o Gurman, é verdade, foi o Gurman. Tá, ok. E aí tinha o lance de tipo, ele não podia postar o print porque tinha marca d'água lá, quem tivesse vazado ia ser reconhecido, identificado dentro da Apple. Então, o 9to5Mac, vocês não, na época você não estava lá, mas acho que dá pra falar vocês, né? Remontaram os ícones e como é que seria a interface, meio ali, né, dando uma espiadinha como é que era, por memória também. E a recepção, inclusive a minha foi, nem a pau que vai ser assim, que coisa horrorosa. Eu lembro que eu falei, que irresponsáveis esse pessoal do 9to5Mac postar um negócio desse no dia do evento, essa coisa horrorosa. E no fim das contas era exatamente como vocês tinham feito. Eu falei, cara, que loucura. Era aquilo mesmo. Eu também, quando eu vi aquilo, eu falei, não, isso aqui é rabisco. Foi feito fez no Paint lá do Windows, né? E era aquilo lá mesmo, né? Porque a gente estava acostumado com os ícones todos detalhados, cheios de textura. Aí do nada vem alguém que mostra lá uns rabiscos, uma florzinha assim, só com uns negocinhos coloridos e fala, isso aqui são os novos ícones do iOS. Você fala, pô, não vai ser assim, né? Eu lembro que tinha, o Gorman também falou na época que falou, ó, a interface vai ser toda branca, o sistema vai ficar todo branco, sem textura, sem nada. E por fim era aquilo lá mesmo. Lógico que quando a Apple apresentou, né, era uma coisa mais refinadinha do que os rascunhos que o 9to5 publicou, mas ainda assim, no começo mas não foi muito. uma baita estranha. Não muito, no começo foi bem estranho, mas como eu disse, no decorrer dos anos, o design foi melhorando. O design inicial do iOS 7 era realmente bem estranho, era bem... Eles tiraram mesmo várias coisas, e hoje eles até voltaram com algumas coisas. O iOS ele ganhou de volta um pouco de gradiente, ganhou um pouquinho de texturas... então, os botões mesmo, na época eles era tudo texto, né? Botão de voltar, eles tiraram ícones. Agora não, agora tem ícones de novo. Então, eles acharam um caminho depois, mas a época de transição ali do 6 pro 7 foi um período bem estranho. Essas coisas, tudo na história da humanidade é pendular, né? Se você tá muito para um lado, o pêndulo vai virar e vai pro outro, isso se aplica a muitos assuntos, inclusive. Então é assim, né? Se você tem uma coisa que tá ultra ali no esquemorfismo, como é que é moda? Moda você sempre faz o oposto do que todo mundo tá fazendo porque chama atenção, isso ajuda no grande esquema das coisas evoluir, todo mundo vai pra frente por causa disso, né? No iOS foi a mesma coisa, tudo muito exagerado, textura, a hierarquia visual assim, a profundidade das coisas, como é que você muda? Você deixa tudo flat, tira as cores, olhando, por exemplo, do iOS 7 pro 8, já tem diferenças importantes, né? Primeiro você fez, aí depois você aprendeu a fazer. Foi meio assim, né? O esquema lá da galera da Apple, porque o iOS 7, olhando hoje, tirando o susto de esquemorfismo pro iOS 7, olhando objetivamente só pro iOS 7, ele é feio, né? Tem um monte de coisa que foi sendo acertada aos pouquinhos, a parte de textura, a parte do uso do branco e espaço negativo para você poder, inclusive, fazer um contraste, uma coisa assim, o peso das fontes, tamanho das fontes, posição das coisas, até assim, dentro dos ícones. Hoje, se você olha para os aplicativos, especialmente os aplicativos nativos, tudo bem, existe um volumezinho, um degradê que indica volume e tudo mais, só que o desenho no iOS 7, você tinha elementos circulares ocupando quase todo o espaço interno de cada ícone. Tinha um respiro muito pequeno entre o fim do círculo e o fim do aplicativo, ali, as bordas. Então,
ficava tudo meio claustrofóbico, assim. Você olha hoje, encaixa melhor o olho, tem um pouquinho mais de espaço ali, o ícone de Safari, de ajustes, o próprio da App Store, né, coisa que, o relógio, sei lá, eles encaixam melhor, né, o que é o tipo de coisa que você só chega no resultado ideal depois que você... Tem uma frase, esqueci de quem que fala assim, se você lançar um produto ou alguma coisa e não estiver insatisfeito com como chegou ao mercado, você demorou muito para fazer. Então é meio isso, assim, lançou, tava meio estabanado, e aí, conforme você mesmo vai aprendendo a lidar com isso que você criou, e você vai vendo onde dá para polir e tudo mais, aí você vai melhorando, né? Então, o iOS 7 para frente, e como ele está hoje, é um exemplo clássico disso. Claro que, né, entre o iPhone OS 1 e o iOS 6, que foi o período de esquemorfismo, isso foi um tempo muito mais curto do que hoje do iOS 7 pro que a gente tem hoje, que é o 16, já perdi a conta. 16. Já estamos no 16. Exato, então a gente está há mais tempo no pós-esquemorfismo do que na era do esquemorfismo, né? Mas é curioso, eu tenho certeza, espero que alguém crie nessa semana, nos próximos dias aí, um exercício de como é que seria o iOS 7 hoje, só que com a influência do Scott Forstall, por exemplo. Qual seria esse meio termo que a gente estaria e não só no caso do iOS, né? Isso influenciou o design, tudo virou meio flat depois que o Johnny Ive passou a comandar isso aí e ditou que o iOS seria isso, né? Então, a influência de design gráfico e não só digital e móvel, isso influenciou muita coisa, né? Começou aí. Pois é. E outra mudança muito fundamental dentro da Apple quando o Forstall saiu é que o Craig Federighi assumiu a liderança de software da Apple, que hoje o Craig é uma figura icônica nas apresentações, principalmente na WWDC, que é o evento de software da Apple. Ele já era da Apple há muito tempo, mas antes ele trabalhava só com o macOS. Daí depois, com a saída do Forstall, ele assumiu todo o software da Apple e ficou à frente aí do desenvolvimento de WatchOS, tvOS e essas várias variações do iOS que saíram depois, e é um cara super reconhecido, né? Então, teve uma mudança bem grande aí com a saída do Forstall. O Ive assumiu todo o design da Apple, que antes ele era focado só em hardware, e o Craig Federighi assumiu todo o software da Apple. Né? E eu lembro no evento, ele falou, gente, aqui o Game Center redesenhado, assim, acabou o feltro verde, então a gente precisou fazer outra coisa porque acabou o estoque aqui, o calendário, nenhuma vaca foi machucada, não tá usando mais couro, tá tudo certo, então ele já era meio piadista, mas tinha 5% ali de cutuco no Scott Forstall com esses comentários. Né? Tinha, aquela WWDC foi, o tempo inteiro tinha uma piadinha que ele até brincou ali que acho que era o iBooks, né, que tinha aquela estante de madeira, né, o design, ele falou, agora é bom pro meio ambiente, não usa mais madeira, e ficava fazendo o tempo todo piadinha assim com esse design, porque de novo, realmente eu acho que pro Johnny Ive, principalmente, foi um livramento, né? Ele tava finalmente fazendo o que ele queria, porque ele desenhava todo o iPhone, mas não era ele que desenhava o iOS. Então, ali pela primeira vez, o cara que fazia o iPhone também estava desenhando o sistema operacional para tentar fazer tudo funcionar como uma coisa só. Então, na cabeça do Ive, acreditou que ele estava bem feliz com tudo aquilo. E um último comentário rápido sobre isso. Hoje no macOS, por exemplo, a gente tem, eu acho que é o mais próximo do que seria o lance do esquemorfismo, só que aplicado a esse minimalismo estético, porque as coisas, todos os aplicativos do macOS, eles parecem com o do iOS, mas tem um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais de sombra, um pouquinho mais de degradê, um pouquinho mais... Então, já ajuda a fazer esse exercício criativo de como é que seria um iOS esquemomórfico, só que ainda assim, com esses conceitos visuais um pouco mais flat. Exato, e eu acho até interessante esse equilíbrio que a Apple encontrou no macOS, porque quando, lá ainda na época que falava-se da Apple adotar o design flat no macOS, o povo ficava, nossa, mas essa coisa horrível do iOS 7 vai vir pro Mac, e eles sempre tentaram seguir um caminho mais equilibrado no Mac, e até hoje a gente vê que é assim, o Mac ele ainda tem mais texturas e tudo mais. Eu não sei exatamente se é só para diferenciar um sistema do outro, ou se realmente é porque o design flat numa tela maior, porque quando a gente fala de Mac, a gente está falando de computadores a partir de 13 polegadas, né? O iOS a gente usa em aparelhos pequenos, então talvez usar aquele monte de branco e flat numa tela grande seria incômodo, mas é realmente curioso ver que eles conseguiram separar isso muito bem do Mac. É uma linguagem que você olha e fala, tá, são os mesmos ícones, mas ao mesmo tempo você consegue falar, essa é a linguagem do Mac, essa é a linguagem do iOS. Comparando os dois, eu gosto mais do Mac, eu acho. Por ter um pouco Também mais de acho mais volume, legal. tudo, né?
Gostaria de ver isso no iOS, mas pelo jeito, acho que até agora ninguém quis unificar isso. Quem sabe no iOS 17, né? Quem sabe, né? Agora a gente tá já quase chegando em 2023, daqui a pouco já deve ter rumor. WWDC tá aí, ué, já. Dá pra até começar a pensar no bola de cristal. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/21 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer ao Rambo por ter tirado um tempinho aqui do dia dele para poder participar de surpresa aqui, a gente poder falar a respeito do Apple Watch. Agradecer a ExpressVPN por mais uma vez ter patrocinado a gente aqui, ajudado a publicar o episódio e ele chegar para todos vocês. Agradecer a vocês que nos escutam, avaliam, recomendam a fonte para a gente poder descobrir aqui, ficar melhor falado a respeito da Apple. E claro, por último e não menos importante, a você, Felipe, por também ajudar e dar um motivo aqui para esse podcast existir. Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Para me encontrar nas redes sociais é só procurar pelo @Felipe Espósito. E mais uma vez, se você quiser me encontrar pessoalmente pra gente bater um papo, estaremos lá em São Paulo no Sylvester Bar neste sábado, dia 5, no encontro do ADT 300/encontro da Gigahertz. E eu espero todos vocês lá. Boa, eu sou MVC Mendes no Twitter, apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz e apresento o Bolha Dev para a Alura, um podcast diário, um noticiário diário sobre tecnologia, desenvolvimento e inovação. E também escrevo lá no ifeed.pt. Muito obrigado mais uma vez aqui pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem. Um abraço e até o próximo episódio.